Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Coragem e Ousadia Cast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Jéssica Adocum, eu sou advogada, empresária e investidora e tenho o maior prazer de dividir a cena desse podcast com a minha co-host maravilhosa, Yasmine Fernandes. E hoje, literalmente, do lado de uma da outra, porque estamos em 4 pessoas aqui, muito feliz com os convidados que estão, mas eu sou Yasmine Fernandes, sou empresária, influenciadora, palestrante, mentora de empresários, né? Me deram esse cargo aí. E estamos aqui justamente para que a nossa mesa do Coragem e Ousadia Cast seja esse lugar onde a gente compartilha bastidores e traz pessoas de verdade para falar a verdade sobre suas estratégias, suas novas possibilidades, o que se pensa como tendência, para que a gente aprenda com quem já fez até dar certo. Perfeito. E nosso compromisso a cada episódio é, de fato, trazer pessoas reais, com resultados reais, para que você acesse essas informações e, de alguma forma, possa replicar aí em seu negócio, em sua jornada também. Então, sem mais delongas, recebam daí, com muitos aplausos, Leila Caroline, Fábio Kerk. A sonoplastia. Muito obrigada por ter aceitado esse convite e eu não tenho dúvida que esse encontro vai ser espetacular. Perfeito. E eu já quero começar pedindo para que vocês se apresentem. Estamos prontos. Primeiro ele é um gentleman. Primeiro é uma honra estar nesse podcast. A gente que viu nascer a fusão dessas duas. Então, quero aqui enaltecer primeiro vocês duas. Coragem e Ousadia é o sobrenome de vocês. Já pode mudar, inclusive. O dela é quase já. O Meu Adocum. É o Adocum. Ousadia. Ousadia. Eu sou Leila Caroline, assessora de comunicação, estrategista. Estou na área já há 15 anos. Vi isso aqui acontecer e nascer. Estou aqui ao lado de Fábio Kerk, um amigo parceiro. Eu vim trocar, aprender, explicar um pouco do que eu faço. Comunicação, às vezes, é um pouco difícil. Assessoria de comunicação, então, tem algumas coisas. Leila, me explica o que é que você faz. A gente vai contar agora um pouquinho. E é isso. Boa tarde. Muito obrigado, gente, pelo convite. Eu acho que Quem todo estiver assistindo canal... de noite, de manhã? Olá, você. Olá, tudo boa bem? madrugada. É um prazer enorme. Eu acho que todo canal que a gente pode compartilhar conteúdo, que a gente pode passar um pouco do que a gente aprende, né? Aprendizado, eu acho que sem passar para frente não vale de nada. É importante. E que bom estar aqui com vocês. Mulheres realizadoras, de fato, com o resultado, que eu admiro muito. Yasmine, que eu conheço há mais tempo até, né? E desde 2017, acompanho a Escola da Coragem e minha admiração. Obrigado pelo convite. Espero poder compartilhar muitas coisas com vocês nessa próxima hora. E eu sou Fábio Kerk, brander e work lover. Já meteu o brander, a gente vai perguntar logo o que é uma marca. Né? Eu sei que existe toda uma história a ser contada, mas eu quero que você, com a sua maestria, que a gente já conhece, né, que a gente já viu, contem pra gente aqui, nesse podcast, já com essa pegada mais pro lado dos negócios mesmo. Certo. A gente, às vezes, associa muito a palavra marca a um símbolo gráfico, né? Aquele risquinho da Nike, por exemplo. Na verdade, não é só isso. Tudo que engloba a marca é uma marca, né? O cheiro, a experiência de serviço, os produtos, a comunicação, tudo que está em volta disso. O correto para falar seria falar assim um símbolo gráfico, quando é só o desenho. O restante, a marca engloba tudo. Até quando eu falo brander hoje, é porque eu estou tão voltado ao brand, que é o gerúndio da marca, né? O você marcando, a tradução partir para as falas até mais fáceis, que é brand é gestão de marca. Tudo que você faz para gerir o que você tem. Então, a marca ela começa com uma história desde aqueles tempos antigos, que é tudo que era bom precisava ser reconhecido, a pessoa queria de novo, produtos a granel, sacos de milho. Como é que eu sei que esse milho é bom? Esse milho é de fulano de tal. Então, você começa a dar marcas, né, que são rótulos. Marca vem do germânico, que é queimar, né? E que vem aquele negócio de marca boi, de marca artesanato, tudo isso. E aí acabou ficando. Né? Então, marca tem que marcar, né? Todo mundo marca. Eu costumo dizer que todo mundo é uma marca, quer você queira, quer não. Então, se você aceitar isso e usar com estratégia em seu benefício, melhor para você.
né? Mas às vezes nem todo mundo Exatamente. usa sabe dessa usar. forma. Mas aqui a gente tem duas grandes marcas, né? Demais, Yasmine sensacional. Fernandes Às e vezes, Jéssica Odocon duas grandes marcas. Que Sabe o demorou é de que entender é? que era marca no meu caso. É, Eu demorei de aceitar que era. Não, eu acredito que a nossa Você fez transição maturidade. de marca, inclusive. Quando Expansão, não deixou de digo ser trazer expansão de marca, mas eu acredito que leva tempo e estamos em processo porque em nossa realidade é muito recente. Até pela própria dinâmica empresarial, eu enxergo que o empresário associava a marca muito à marca do negócio. Uhum. E hoje ele entende que ele precisa trabalhar a marca pessoal também. E aí é algo que a gente até vai falar mais sobre essas distinções. E a gente tem referências no mercado grande. Magalu, Magazine Luiza, né? O cara da CIMED entra aí, João Aldib com isso. Sim. Então, as grandes marcas também entendem que tem que ter pessoas se conectando com pessoas. E isso vai acontecer A naturalmente. gente, vou até voltar um pouco Voltou. mais. As grandes marcas que nós conhecemos hoje nasceram de o que a gente chama de marcas patronímicas. A Ferrari é Enzo Ferrari. A Gucci é uma pessoa com o sobrenome Gucci. Louis Vuitton, né, é uma personalidade. O Tiffany é o Armani. sobrenome Armani. A própria Adidas o nome do cara é Adson, não sei o que lá, Dice e o sobrenome. Então, tipo assim, é uma junção dos dois primeiros sílabas, do nome e do sobrenome. Então, assim, grandes marcas hoje, que são já bem formatadas, conhecidas mundialmente, nasceram apenas de uma pessoa que começou a fazer algo que deu o nome ali que ele já tinha. Então, poderia ter sido um Santos, né, se fosse há muito tempo atrás, e hoje poderia ser marcas fortes, mas a gente já tem isso, né? É bem notório, assim. A gente se relaciona com muitas marcas que nasceram de alguém e que hoje em dia já tomaram uma proporção além dele. Perfeito. E como é que a assessoria de imprensa Cuida. auxilia, Conta. contribui com esse processo de construção de uma Contar marca? histórias, né? E conectar pessoas. Assessoria de imprensa é você trazer isso, que já está envelopado, e contar para o mundo. Então, o lançamento de uma Ferrari. A gente tem isso como uma notícia e tangibiliza isso em uma campanha de TV, de rádio, de internet. A assessoria de imprensa é transformar esse assunto em notícia. Ponto. Isso é tradução literal. Como a gente vê isso? Por exemplo, a gente está falando agora do grande momento da teledramaturgia, que é Vale Tudo. Foi uma das marcas, uma das novelas que mais faturaram em publicidade. As marcas que estão ali foram 200 milhões, 57 marcas que investiram naquela novela para divulgarem alguma coisa. Como isso vira burburinho? Isso também é assessoria de comunicação, porque é uma transversal maior. E assessoria de imprensa é a gente contar isso através de notícia. Quando isso vira um assunto que repercute, isso virou notícia, isso vai para os sites, isso vai para o jornal, isso vai dar entrevista em podcast, isso vai fazer uma ação que fortaleça e formalize isso para virar notícia. Então, acho que a comunicação entra em todas as esferas e a assessoria de imprensa é a parte real, assim. A marca é o branding, é a essência. Como é que eu vou contar a história de Yasmine, que faz escola de negócios, mentora de empresários, para que as pessoas conheçam, para além de Yasmine, falar dela. É um veículo de comunicação que vai fazer isso. Então, quando eu levo Yasmine para dar entrevista sobre isso, isso fica claro, porra, é isso que ela faz. Pode falar, porra, pode. Claro que não pode sou eu. Perfeito. Isso tem uma analogia que eu gosto, isso que Leila falou. Eu vejo Leila como assessoria de imprensa em geral, mas Leila ela vai fazer isso de um modo mais assertivo, porque ela tem essa sensibilidade. Ela vai falar de você para pessoas que ainda não te conhecem. Sabe aquela coisa assim, você conhece seu vizinho, sabe o que ele faz, sabe tudo direitinho, mas às vezes você só está naquele universo da sua rua ou do seu bairro. Não, ela pega e vai levar falar isso para pessoas de outro bairro, de outra cidade, de outros lugares. Então isso é... A comunicação, ela funciona. E Hoje, só- com a internet, a gente tem isso muito mais forte, mas como é que você é intencional com isso? Vocês falaram a questão da marca e como hoje está essa marca pessoal, só para poder levar um ponto, a gente ancora a algum fato e alguma mudança da nossa vida essa coisa. Tem gente que é assim, quando eu crio um símbolo gráfico para me representar, eu me sinto uma marca. Às vezes tem gente que, quando cria um Instagram e passa a dizer que é profissional, vira. Tem gente que cria um blog, agora eu sou profissional. Tem gente, cada pessoa utiliza, eu vou chamar de uma bengala ou uma âncora para edificar isso. É como você é home office. Tem gente que precisa se arrumar e sentar no home office. Tem gente que só precisa dizer, estou trabalhando. Tem gente que precisa se maquiar, pegar uma bolsa, ir para um outro cômodo. Então, cada qual tem um ritual.
E tem algo que starta isso, né? Ah, eu só vou me sentir um profissional quando tiver um site. Aí eu só vou quando tiver isso, quando tiver aquilo. A gente acaba depositando muita expectativa em algo e que, na verdade, não é. Você já é. A partir do momento que você assume fazer algo, você já se tornou uma pessoa sobre, uma instituição sobre aquela coisa, né? Autoconhecimento, né? Acho que todo mundo tem que fazer terapia antes de fazer uma marca. Que é isso que Inclusive, faz. o que é feito de negativo É. também está sendo atrelado à sua marca. Completamente. 20 anos para construir, 20 minutos para destruir, né? Eu até falando pra galera, eu disse, gente, é só parar pra pensar que brand é um verbo. É uma construção para sempre, é uma Sim. construção eterna. Você se ausentar 7 dias, 70 dias para construir sua marca, ela ainda está sendo construída. Só que agora a imagem que você deixa é a imagem de uma pessoa que some, que desaparece, uma pessoa inconstante, ou que está sempre numa confusão eterna sobre quem eu sou, quem é a minha marca. É como se a marca tivesse que acompanhar as tendências do mercado e não a tendência da sua essência, de quem você é, do que você quer passar para as pessoas, do que você quer comunicar através da sua palavra. Então, eu fico impactada toda vez que eu vejo alguém se ausentando para cuidar da marca. Eu acho muito mais inteligente documentar a jornada dessa transformação, comunicar mesmo, olha, estamos em momento de mudança. Eu não acho que comunicar a mudança seja algo errado. Mas o se ausentar, o sumir, o desaparecer da rede social, sem uma estratégia, porque sumir 2 dias, 3 dias, de fato, a gente até brinca, né? E meio que zero o algoritmo, isso não existe, tá, gente? Quando você volta, a sensação de ter mais conteúdo é mais porque as pessoas estavam sentindo sua falta ou não, e aí acaba realmente acontecendo uma entrega maior. Mas essa ausência faz um efeito muito mais negativo do que você comunicar a mudança. Olha, fiz uma consultoria de imagem, fiz uma consultoria de brand, agora minha marca tem brand book, e a gente vai começar a construir a partir de agora toda a nossa narrativa, toda a nossa comunicação, todo o nosso material, todo o audiovisual pautado nesse lugar. Mas de verdade, sumir, eu não acho uma estratégia inteligente. A gente se torna, quando você está mostrando o que está acontecendo, se torna palpável. Porque todo mundo passa por esse processo, né? Ninguém aparece lindo e maravilhoso, nada. Os clientes perguntam muitas vezes, e aí, arquivo tudo do feed? Eu deixaria, para a pessoa poder ver o que é que tinha lá atrás, O como é que processo. foi, como é que a mudança poder olhar e falar assim, caralho, ele mudou, tipo, evoluiu, o design melhorou, a imagem melhorou, Primeiro não sei o você que começa, melhorou, né? ou Depois piorou, você- sabe? Não tem isso. Eu compartilhei essa semana nos stories os primeiros vídeos de algumas pessoas eu vi. de algumas Pablo pessoas famosas, Marçal, Virgínia, Paulo Massal, Virgínia. Thiago Nigro. É medonho, mas é aquilo mesmo. Se você pegar talvez o seu primeiro story, lá atrás, quando começou os stories, você pegar os primeiros vídeos seu e olhar o que você faz hoje, é um absurdo. O filtro de cachorrinho, ainda bem que tiraram. Obrigada, Instagram, por tirar o filtro de cachorrinho. Isso nós já tá até hoje, ai, lambei na tela dos outros. E nessa linha do que você falou, existe uma confusão que as pessoas ainda fazem no digital sobre ter visibilidade e você, de fato, ter uma marca que comunique o valor que você quer comunicar. E aí, nessa linha de comparar a visibilidade com essa autoridade, de fato, que a pessoa deve construir. Como é que deve ser esse trabalho intencional para que a pessoa não confunda a visibilidade que ela começa a ter, ou até numa viralização? Chegou uma visibilidade extrema num curto espaço de tempo. Como é que a partir daí ela tem que construir essa autoridade para que a partir daí ela contribua com a construção da sua marca também? É importante, para poder responder isso, falar assim, existe uma diferença em um influenciador e um gerador de conteúdo. Porque um influenciador está compartilhando seu dia a dia sem uma estratégia, por mais que tenha, mas ele é a própria imagem ali do que ele fala, do que ele sente e tudo aquilo. Um gerador de conteúdo ele está muito atrelado a um posicionamento profissional, a um serviço, a um produto, a algo que ele próprio produz, inclusive. Então, assim, o gerador de conteúdo, ele compartilha menos da sua vida e faz muitas associações para ajudar o público dele a passar por uma dor, por um desejo. Então, ele está muito voltado para resolver o problema do seu público. O influenciador não, ele está ali para poder compartilhar da vida. Então, tem os curiosos. Acaba sendo muito também do entretenimento. Por exemplo, Yasmine, ela é os dois. Ela tem muito como Coringa. gerador. Lasquine preso. Que tem uma assim, né? Porque assim, você vê, por exemplo, Jade Picon, ela é uma influenciadora que representa muitos produtos.
É diferente de você pegar um Thiago Negro, por exemplo, que ele é um produto específico já, um Flávio Augusto da geração de valor, né? Então, tipo assim, eles já são, o produto é eles têm ali, eles têm um produto deles. Então, eu acho que determinando isso, eu sou você gerador de conteúdo, beleza. Ter algumas, eu vou falar de linha editorial, mas é ser mais natural possível, porque é difícil você gerar conteúdo. A gente colocar a cara em exposição é muito difícil. Eu acho que a maioria das pessoas, das clientes, inclusive de Yasmine, passa por isso, a vergonha de se mostrar. Porque você começa a mostrar quem te conhece pela rede adora te escutar e te ver. E quem as pessoas ao seu redor, que é o que te trava, são as pessoas que vão criticar, que você está blogueirando, que você está fazendo aquilo. Então, deprecia e não ajuda. Né? A gente fica com vergonha. As pessoas começarem a se blindar, e eu acho que ter esse posicionamento, eu entendi que eu sou um gerador de conteúdo, eu quero compartilhar isso dessa área, desse jeito. E aí passar a ter uma estratégia de, pelo menos, estar todo dia pensando em como é que eu posso ajudar a vida do meu cliente. Sim. É Né? porque Como é a que eu gente vê posso também contribuir? que 10% do que você sabe a mais já é muito para quem não sabe nada. Então, se você vê Exatamente. conteúdos técnicos, é muito fácil da gente trazer como exemplo, né? Médicos, sei lá, vamos falar de ginecologista. A gente está falando de mês da mulher, então vamos trazer essa pauta de saúde da mulher. Usar calcinha faz bem ou não? Usar sabonete íntimo faz bem ou não? Dúvida simples da gente, de mulher. Se isso for de forma intencional colocado na internet, você vira autoridade. Sim. Então, é trazer esse conteúdo de forma fácil, de forma leve. Isso vai te reputando para você ser autoridade. A partir disso, você entra com assessoria de comunicação. Você vai ser convidada para dar entrevista no jornal para falar sobre isso. Então, tem alguns links que são feitos de forma intencional para que você construa essa autoridade, que foi o que você perguntou e que vocês fazem com maestria. Você, quando fala de construção de patrimônio, construção de riqueza, você, quando fala de seja Principal o influenciador. principal influenciador do seu negócio. Porque é você que conhece sobre doceria. É você que sabe como é que é o brigadeiro. A gente teve agora a avalanche do morango do amor. Então, quem viveu isso e soube se posicionar, Eu quase parei pra faturou aprender. muito. Eu pensei seriamente, eu disse assim, ó, você fazer É. feijão, muqueca, nanana, vai que eu acerto fazer o Virou morango. autoridade, isso virou autoridade. Então, hoje, com isso aqui na mão, todo mundo pode reverberar de uma forma muito mais rápida. Tem uma hierarquia, assim, bem legal, que assim, popularidade é quando te conhecem, influência é quando param para te escutar. Boa. Autoridade é quando sabem que você sabe falar sobre aquilo. E referência é quando todos os outros anteriores pagam porque você já alcançou e você já vive aquilo tudo e querem também fazer aquilo. Porque a autoridade é o professor que a vida toda estudou um assunto e pode falar sobre aquilo. Não necessariamente ele fez. Sim. É o técnico de futebol que nunca jogou bola. É diferente do técnico que jogou. Não estou falando que é melhor ou que é pior, porque existem várias outras vertentes. Mas Mas são assim, experiências diferentes. o que acontece muito hoje na rede social é a pessoa que nunca conseguiu realizar, querendo ensinar as pessoas a fazerem aquilo. E aí é uma linha tênue, né? Até que ponto isso é ou não é? Porque quando a gente fala de formação acadêmica, e eu não defendo a formação ou não estou entrando nesse debate, mas é assim, você recebe um conteúdo linear que foi pesquisado de doutores, de pessoas que estudaram, que tem métricas. Porque muita gente fala assim, é comum isso. O pessoal me perguntaram, eu estou respondendo aqui. Uma pessoa falou. Você tem 10 mil, uma pessoa falou. Ou então, Pra quem Tô perguntou, perguntando muito, mentira, ou uma então pessoa falou só. assim, mas eu recebi muitas críticas. Quantas críticas? Duas de 50 comentários positivos e de não sei quantos directs, não sei Para de quantas sobrar curtidas. tanto, Então, né? tipo, é um número irrelevante, né? Então, a gente ter esse lugar, eu acho que a referência é muito legal, porque a referência você vive o que você prega, então fica mais fácil de você compartilhar conteúdo. explica de novo com exemplos quem é que você hoje no mercado coloca como autoridade, como influência, Referência. referência. Como Eu acho que popularidade, Popularidade. quando as pessoas já conhecem você, já tá. fala, né? Influência, quando Virgínia é as pessoas quem? param pra... Eu acho que Virgínia é influência. Ah, Porque ela não é autoridade em nada. Ela não é só autoridade em nenhum assunto. Que ela fala joga assim, eu sei sobre esse assunto, ela sabe sobre influência. Ela já é popular, as pessoas já conhecem ela e ela já fala para as pessoas e as pessoas já conhecem. Mas não é nem autoridade nem referência. Joel J, para mim, é uma referência. Boa. Porque ele vive muito o que ele fala. Ele não é um cara que passou a se vestir do arquétipo do o arquétipo do governante, arquétipo não sei o quê. Eu acho mó piegas isso, tá? Não sei o que é que vocês defendem, mas eu acho mó... então, tipo assim, ele não precisou de nada disso. Ele é ele. Ele se melhorou em cima do que ele é e do que ele deseja. Resultados Então, são ele é uma inquestionáveis. referência, né?
A autoridade, eu diria que seria algum médico que tem uma formação, algo específico, que fala muito sobre esse assunto, mas ele não mostra nada da vida dele, ele não mostra, aquela coisa do, um gordo, ele pode ser autoridade em educação física, mas ele não pode ser referência. Um Drauzio Varela, por exemplo, ele é uma referência. Eu acho que ele é uma autoridade no assunto. Ele pode ser até uma referência nesse assunto, mas é porque, como a gente não sabe muito dos bastidores, se ele vive aquilo, se ele prega aquilo, como é que é. Ele vive, Porque ele eu não acompanho ele de saber se ele mostra isso. Pelo que eu entendi, até do exemplo que Kerr deu, você também colocar em prática, porque a gente pode ter doutores no sentido de ter feito doutorado, mas nunca ter ido para assistência, para o campo. aplicando na prática. Exatamente. E nessa linha, essa semana eu tive um encontro onde tinha um investidor e ele estava avaliando as possibilidades de conselheiras ingressarem, né, numa das empresas que ele está aportando capital. E aí, algumas perguntas que foram feitas eram no sentido de quanto tempo de experiência, quantos anos de estudo. E nessa linha, enquanto empresária que sou, a provocação que eu fiz a ele essa vivência prática que é necessária ter, porque muitas que estavam ali questionando isso tinham experiência numa perspectiva de construção de carreira. É diferente eu entrar como um trainee numa empresa, assumir coordenação, me tornar gerente e, em dado momento, me tornar conselheira. Daquela pessoa que tem uma empresa, constrói uma empresa, atrai conselheiros e também se torna conselheira, porque a pele dela está em jogo. Todos os meses, ela tem que gerar receita para pagar fornecedor, pagar funcionário, e quem constrói carreira, e é legítimo, é louvável, obviamente, mas todo final do mês o salário daquela pessoa está na conta dela. Ela não tem que gerar a receita que um empresário tem que gerar. Então, são vivências diferentes e aí entra nessa linha do que... Eu acho que referência entra muito no lugar do exemplo. Que é quando você domina o assunto, mas você também é o exemplo do efeito do assunto. Perfeito. E aí a gente não sabe como está a saúde dele. Mas ele está bem, né? Parece. Um exemplo bom disso eu vou colocar como autoridade chefe e vou colocar como referência um líder. Sim. Eu vou colocar como, sabe? Porque assim, eu faço o que eu digo e o outro vai falar assim, se você achar que o que eu estou fazendo dá certo, funciona, faça também. Sabe? Então, tipo assim, para mim é a grande diferença. Eu não é... Porque as pessoas hoje na internet buscam sempre ser autoridade, mas eu digo assim, é um caminho a escalar. Antes de você virar referência, você acaba tendo que estudar ou conhecer. Né? Você vive o que você prega. É o ciclo de Moore. Você vive, entende o que você viveu e guia outras pessoas para aquilo. Porque todo mundo te acompanha há anos. Porque a Yasmine, de 5 anos atrás, tinha muita coisa para ensinar para a Dona Maria, que estava seguindo ela. 1 ano depois, Yasmine tinha muito para ensinar a Dona Maria, que continua seguindo ela, porque o que ela vem conquistando a cada ano, a cada degrau... Vira assunto. Então, quem está no degrau de cima, um degrau acima de você, pode te ajudar muito mais do que quem está lá no topo. Eu costumo dizer, quando você vai para casa de alguém, jantar, a pessoa, quem mora no lugar, que vai todo dia para casa, te diz o caminho por referência. Você não vai usar o Maps, ela vai te dizer as referências. Você vai ter menos trabalho de chegar no lugar. Se a pessoa que recebeu a instrução dela se bateu pela instrução dela, mas acabou de chegar. Se essa pessoa que acabou de chegar pela primeira vez te explicar que você que está indo depois, você vai entender muito mais do que quem mora e vai todo dia, porque as referências para ela, as melhores, já não são mais as mesmas de quem está indo pela primeira vez. Né? Por isso que Érico Rocha fez o podcast Faixa Branca, trazendo pessoas que estão começando, porque o que é óbvio para ele já não é para os outros. Isso que Leila trouxe da calcinha ou de várias outras coisas, falando do mês da mulher, para muitas não é óbvio. Tem coisas que para mim é tão óbvio numa marca, eu fico olhando, eu vejo uma imagem de perfil, é desse tamanhozinho, ela sempre aparece com o nome do lado. Não existe lugar, nem hipótese alguma, que ela não aparece com o nome do lado. O arroba e o nome sempre vem junto, essas 3 coisas vêm junto. Aí vou falar direto. O Salvador Shopping, há muito tempo atrás, tinha na bolinha Salvador Shopping, a marca, o símbolo gráfico e ainda o slogan, diferente para você. Sendo que do lado o arroba é Salvador Shopping, embaixo tem Salvador Shopping. É muita informação redundante num lugar só. Então, tipo, é muito melhor ser só o símbolo. Já tem um nome aqui e um nome aqui, sabe? Sim. Aprimutaram. Chegou, a informação chegou. Você entende? Já Então, tipo chegou. assim, mas isso para mim é muito óbvio. Então, quando eu vejo uma pessoa chegar na imagem de perfil e colocar muita informação, para mim, Boa. se for alguém de marketing,
eu já olho e falo assim, Uhum. já não considero. Porque, tipo assim, já para mim já perdeu, passou do primeiro que um ser humano normal não tem que saber isso, Sim. né? Na sua área de investimento, as falas, as palavras, as coisas mais básicas, você presume quando você está conversando com alguém que está falando de investimento que ele já saiba, Sim. né? Então, é importante que as pessoas, quando vá falar, Dicas pensem práticas. essa distinção é muito importante. E nessa linha também que a gente está seguindo de construção de marca, eu acredito que de alguns anos para cá, vocês tiveram que lidar com essa ferramenta do digital de uma maneira mais ampla, não só pela urgência em si com que as coisas foram acontecendo, a gente acelerou, acho que foi igual o plano JK, 50 anos em 5. Foi. E aí, isso acredito que exigiu de vocês unir esforços, ampliar as ferramentas que vinham sendo utilizadas. O que é que você enxerga de mudança nesse processo? De a velha forma de fazer assessoria de imprensa ou criação, construção de marca e a que a gente precisa hoje ter atenção? Eu acho que é sobre a facilidade de você ter isso aqui como ferramenta, né? Quem sabe usar hoje está bem posicionado e nós somos referências de como isso funciona. A gente vê os jornais, por exemplo, falando de imprensa, Correio da Bahia e Jornal à Tarde, Tribuna são os 3 maiores veículos de comunicação que antes, quem é que hoje compra jornal para ler jornal? Minha avó, meu avô, né? Dessa época, ninguém mais compra. Tá O tudo cachorro aqui. não mija mais no jornal. Nem para isso mais É serve. no pipi dog, né? Então, sobre a evolução da imprensa, a gente vê isso muito claramente com os veículos de comunicação, que hoje é dessa finura. Antes era lista telefônica, gente. A gente achava o telefone de alguém na lista Nossa, telefônica. folhas Então, amarelas. a gente mudou isso. Agora está aqui no WhatsApp, no Instagram, né? No Google. Então, a comunicação, ela passou nessa transformação e os veículos de comunicação também. Então, eles foram obrigados a criarem multiplataformas. E a comunicação da TV, hoje, quando você fala de Globo, eles já vendem já o Globoplay incluído em Claro. Na Claro, então, é multicanais e a comunicação acontece dessa forma, muito transversal, dentro da vida orgânica das pessoas. A gente fala sobre... Eu transitei em muitos lugares da comunicação, então fui veículo, fui agência e fui assessoria de comunicação. A Outdoor, em Salvador, é um dos mais caros do país. Funciona mesmo. até hoje. A gente tem um sequencial na Paralela que é R$ 200 mil por mês para aquelas marcas estarem ali. E não tem disponibilidade. Mídia no Nossa. aeroporto, por exemplo, é muito cara. Então, é sobre audiência. Quando você traz isso para a imprensa, isso reputa em investimento e em qualificação do entrevistado ou do empresário. Mas eu acho que a gente está vivendo uma época mais fácil, eu acho, falando de imprensa. Porque hoje o podcast hoje virou um veículo de comunicação muito forte, audiência. Então você consegue estar em mais lugares. Porque antes era somente Globo, ou SBT, ou Record, falando de imprensa, para você dar uma entrevista. Sim. Hoje não, você tem milhões de outras vertentes e possibilidades. Então acho que a imprensa está mais acessível com isso. Diante disso, ninguém imaginou que uma marca pessoal como TV Casé desse uma Nossa, cacetada na Globo, Exatamente. né, com essa possibilidade. E sobre marca pessoal, eu costumo sempre fazer uma associação sempre do universo real. Todo mundo precisa falar sobre o que faz, né? Não basta você ser bom, você precisa dizer que é bom. Esse dizer que é bom existem várias formas. Ou eu faço uma entrega muito boa, onde as pessoas vão falar sobre isso não fingir sem que eu isso é precisar bom, né? falar. Seria a mídia espontânea, né? Eu falar nos canais quem eu conheço, para poder essas pessoas falarem para outras, ou eu sair falando para todo mundo, enfim. Então, a gente precisa dizer de algum modo. A rede social hoje é esse canal próprio. O que acontece muito, que eu acho que existe muita confusão, nós somos muito tendenciosos a acharmos que o nosso grupo nos conhece. No seguinte, eu conheço muitas marcas ou pessoas que falam, mas todo mundo dessa festa já está sabendo, porque todo mundo que anda com ele, A bolha. Né? aquelas 100 pessoas, sabe dele. Mas chega no aeroporto, para uma pessoa e pergunta. Não conhece. Então, assim, as pessoas... eu acho que o maior problema de uma marca, e quando eu falo de marca pessoal, eu levo muito para o lado do autoconhecimento. A maioria não tem consciência de onde está e de quem é. As pessoas supervalorizam, superestimam demais, né? Então, tipo, se você não sabe o que é que você tem ali, o que você é e onde você está, como é que você vai saber
para onde você quer chegar e que percurso é esse que você vai fazer. Né? Para a gente poder chegar em algum lugar, a gente tem que saber onde é que a gente está. Então, a maioria não sabe isso. É muito comum marcas que vão crescendo a todo canto, quando você para perguntar, pô, quais são as filosofias da marca, quais são os valores, o manual interno de alguma coisa de colaborador, os métodos e processos, como é que funciona, até que ponto você se vende, até que ponto você não se vende, sabe o que é ético, o que não é, como é que você deseja ser visto daqui a não sei quanto tempo. Para as pessoas não sabem. Sim. Porque o negócio foi crescendo, aí todo mundo acha que, como é coisa criativa, acha que é do nada, não é ciência. E é ciência, né? Design é ciência, comunicação é ciência, publicidade, existem testes, existem números para tudo isso. Ela acha que ela pode falar só porque ela gostou ou o que ela não gostou. Então escolhe o nome que ela gostou. E aí depois não consegue registrar, depois de muito tempo tem problema. Escolhe uma marca ou uma cor que ela gostou, porque não vai pesquisar se realmente funciona. Escolhe uma forma porque gostou. Escolhe tanta coisa porque gostou. E no final das contas, gosta de coisas que nem representam ela própria. Porque o que eu conheço de mulher feliz ou homem feliz, mas que só se veste de preto e já nem comunica isso, porque a questão de você mostrar quem você é na comunicação, como você se veste, como você se comporta, enfim, é para você diminuir a resistência. Porque se eu já me mostro na rede social, eu vou chamar de rapó. Todo mundo deve ter feito um teste de rapó, né? Assim, um curso de rapó, né? Porque que a gente trabalha com venda aqui, todo mundo a gente foi. Trabalha em loja, tudo. Que é você espelhar a pessoa para poder ter a abertura. Não para usar de modo manipulativo ou ruim, né? Mas eu digo assim, no modo positivo, a rede social serve para um rapó digital. Eu mostro quem eu sou, o que eu acredito, o que eu quero, o que eu vendo, o que eu tenho, como eu sou. E quem está do lado de lá aceita isso e fica. Quem não aceita, sai. Então eu diminuo as resistências, os atritos. Quem vai me procurar para poder comprar um produto já sabe como eu sou. Se eu falo xingando na rede social, ninguém vai sentar numa conversa no café comigo e esperar que eu entre no versículo bíblico ou comece a conversar de positividade sem falar um palavrão. Então, a maioria das pessoas não sabe isso, que quer desse jeito, dessa forma. Então, acho que se perde muito nisso. No autoconhecimento, como Leila começou no Coisa início. que eu acho que tem que ficar muito claro é que a gente transforma o online do que tem no offline. É o bastidor que sustenta o que está por trás da tela. Então, não crie um podcast fake para você ser entrevistado, para criar audiência. Por favor, espere Fala, ser Deus. entrevistado. Deixa o menino vender o fake cast dele. Você sabe quem... eu esqueci o nome dele agora. Paneto? Tem um menino que começou fazendo isso. Mesmo no Mas eu TikTok. tô falando de podcast como referência, não, mas eu as sei. pessoas precisam entender que não Porque ele compre carro é. mais caro para você parecer que você está ostentando e você está vivendo uma outra realidade, porque você não está ainda. Ok, você vê essa visão, você vai chegar lá, mas calma. Sustente ações no offline para você chegar nessa Sim. persona, nesse lugar de E autoconhecimento. eu acho que é a questão do falar. Fica Eu claro. posso dizer que eu estou gravando dessa forma porque para mim facilita falar. Sabe? Eu acho que a questão é querer As usar um pessoas recurso eu vou para pular na mesma hora, assim. ludibriar Sim. os outros. Porque o que acontece é tem muitos influenciadores que alugam a casa, alugam o carro, alugam o equipamento, alugam do tipo para poder fazer aquelas imagens, aquelas coisas. Eu canso de ver. O designer com as fotos de iMac, de MacBook, ele é Apple, mas no dia a dia está trabalhando com PC normal. E eu falo assim, cara, qual é a necessidade? Que é a diferença de você ter e ostentar? Tem a pessoa que vai usar Montblanc para escrever porque sabe que é uma caneta boa. E tem a pessoa que vai ter para tirar foto, então não quer nem gastar, não quer nem não sei o quê. Pra durar a vida É toda. diferente. Então eu acho que às vezes a gente, mais uma vez, saber que lugar que você se encontra. Que lugar que você pertence, como é que você está. Vai evoluir aos pouquinhos, mas E até nessa linha da autoridade, todos esses símbolos e atributos que são de marca também, é nessa ideia que foi distorcida de que a autoridade ela é construída e não percebida pelo outro. Então, se eu quero ter autoridade, eu vou me encher de signos e símbolos e fingir que, de fato, alguém está percebendo. Mas, de qualquer sorte, a resistência, obviamente que a gente tem alguns casos extremos, mas assim... A conexão com o público demora a chegar da mesma forma, porque indiretamente os ruídos continuam. Eles sentem De alguma forma, as pessoas sentem que não é verdade. O corpo fala, você continua comunicando, e por isso é que não gera conexão. A pessoa olha e diz assim, poxa, não consigo Não é bem isso. me conectar com essa pessoa, porque ela tem tudo que o santo não bate. É o que a galera fala, né, do santo não bater, mas, na verdade, são tantos ruídos internos que não importa o externo, o desconforto tá claro. E aí você consegue perceber quando a pessoa está sendo obrigada a performar de uma forma
e ela não consegue sustentar porque nos bastidores não é aquilo ali. A gente viu E eu um ia bem te enxoval. perguntar mesmo quais A eram os gente- erros mais comuns que vocês percebiam nos empresários, nas marcas, nessa construção da comunicação, por ele achar que pode ser feito de forma sozinha, não A eu dou gente um viu jeito. um enxoval de, quando vamos falar de posicionamento, é o que você faz, eu faço posicionamento, só tava tirando foto. Enxoval. Não era, posicionamento não é só uma foto pousada, Uhum. de você com o arquétipo do Governante. governante. Aí todo mundo E Maria segue cega. com um blazer A personagem verde. da mulher governante, né? Maria segue cega. Porque quem vive, quem é referência é Loverina Vivas. Eu chamo ela de Opa, Loverina, né? Loverina. Tá lá, é Loverina. É ela, é real. É isso. Tem um método que eu acabei. Eu sempre gostei de estudar na faculdade de design, elos emocionais. E eu chamo de microconexões. Então, por exemplo, Yasmine, quando ela mostra que ela é mãe, ela se conecta mais profundamente com uma galera. Tipo assim, entre uma pessoa que não tem filho e uma pessoa que tem, e ela que tem filho, quem tem filho vai comprar, ou vai seguir mais, ou vai escutar melhor quem? Ela. Uma pessoa que teve loja, ou que foi vendedora como ela foi, ou que faz o que ela faz, que saiu de onde ela saiu, que passa o conteúdo do jeito que ela passa, que é fazedora, que é tudo, vai seguir ela. Então, tipo, isso vale para tudo. Na hora que eu mostro que eu sou pai, que eu sou presente, na hora que eu faço uma atividade física, quem não faz atividade física vai se conectar com quem normalmente não faz. Esse homem chato. Então, a forma que come, tudo isso, o legal, e aí eu volto ao ponto de se conhecer, por quê? Não é eu mostrar coisas que vai atrair quem pode pagar alto, é eu mostrar coisas que de fato eu tenho e eu gosto. Valores que são inegociáveis, que são Eu seus, que você entender. vai querer atender esse tipo de cliente, né? Não precisa nem ser o que Ele é que você é agora, É. porque eu posso sempre estar me mostrando o meu eu do futuro sobre um passo à frente. Mas com cuidado esse um passo à frente, porque às vezes é uma coisa muito intangível. É um salto. E se torna muito fake, né? Mesmo Uhum. clichêzão, assim, né? Aquela coisa de avatar de feed mesmo, assim, né? Sim. Então é importante a gente, poxa, A época do mostrar. multinível que algumas pessoas viveram aqui foi exatamente isso, né? Lembra o multinível? Todo mundo tinha que ter helicóptero, Ferrari, barco. Aqueles vídeos Aqueles super vídeos produzidos, assim, e aí agora chegava- drone, mas na é, época era, enfim, uma O cara tava faturando filmagem. 50 mil por dia. E aí você vendia isso de uma forma e todo mundo acreditava. E você tinha a rede, que mais pessoas faziam. Mas é O sobre bastidor é tão bonito, um gente. negócio. Sim. Bastidor Acha? chama tanta atenção. Bastidor no sentido assim. Eu até tenho um post isso que eu que eu falo ia falar. assim: bastidor e destacar a dor, porque realmente é dolorido, né? Mas assim, os bastidores, porque eu acho. Não é um muitas- bastidor real. É. É gostoso de mostrar. Mas pra gente, quando a gente vai percorrendo em alguns bastidores do digital, o não ser bonito chega a aumentar o meu grau de autossabotagem. Porque eu paro e penso assim, eu não estou disposta a fazer isso. E parece que algumas pessoas avançam com aquele modelo, com aquele estilo, e de tanto você tentar fazer o certo, você acaba duvidando de que é a constância que vai te levar para aquele lugar. Aí, pô, velho, é sério que eu tenho que fingir que eu tenho um carro melhor? Alugar, será que eu vou ter que fingir que tô chegando em São Paulo, um vídeo antigo e botar o mesmo vídeo da chegada da estrada de Guarulhos? Enfim, alguns questionamentos. Mas agora eu entendi que o que você falou dos bastidores serem bonitos é da gente pegar o nosso bastidor de verdade, colocar para jogo do quanto isso conecta com outras pessoas. Inspira. Todo mundo cola com você quando você traz uma causa. Estou para poder passar por algo. Todo mundo cola com você. A gente tem 3 níveis de dores que as pessoas falam, que é a dor universal, né? Aquela coisa do bem contra o mal, aquela coisa assim. Tem as dores internas e as dores externas. Essa universal é geral para todo mundo. Todo mundo deseja por algo. O ponto que eu acho que hoje maior acontece é que as pessoas têm uma vida tão sem se sentir realizado, ou sem ter satisfação, ou sem buscar o próprio prazer, que acabam se adormecendo, né? Ou vivendo a vida dos outros. Tipo assim, a minha vida é tão ruim, eu já trabalho naquele negócio. Eu não tenho coragem. É muito mais fácil eu criticar quem está fazendo para poder permanecer no mesmo lugar, sem precisar fazer. E vivendo a vida dos outros online, sem parar e fazer o para mim. Sim. Eu costumo dizer que quanto menos eu apareço na internet sobre o que estou fazendo, mais eu estou fazendo. Sim. E eu não estou dizendo de sumir, não é a questão do sumir, tá mostrando alguma coisa, mas tá rolando, né?
é aquela construção, tá silenciosa ali, mas você tá, as coisas estão fazendo, você As tá meninas ensinam vendo. muito a gente a fazer O isso. iceberg, né? A gente só tá vendo a pontinha, mas por baixo já tem uma estrutura montada. E isso que você falou casa com algo que em algum episódio a gente já falou sobre, fazendo o papel de advogado do diabo, que é o seguinte: ao mesmo tempo que o correto é mostrar sempre a verdade. Mas o telespectador, quando ele vê muitas verdades, ele não compra. Ainda que a pessoa seja o ideal a ele acessar para obter a transformação, aí ele acaba comprando de alguém Que que, mentira. aos olhos dele, obteve determinado resultado e, na verdade, a maquiagem foi uma produção feita. Então, o infoprodutor, o expert, a pessoa que está se posicionando, precisa desse feeling, dessa sensibilidade de o que vai mostrar, também não é qualquer bastidor, mas um bastidor que mostre o processo, a trajetória e, ao mesmo tempo, não gere uma má percepção Sim. para quem vai adquirir. A Exatamente. criatividade. Você pode- Vocês fingem que querem a verdade. Isso é verdade. A Todo mundo gosta de verdade escutar é que mentira. vocês querem a Muito mentira. Vocês querem a pessoa que diz que o resultado tem que ser que é 6 em 7. No desconto de tráfego. Você gosta da viagem semanal. Não importa como foi, quanto Se foi. tá dando ROI ou Se tá não. dando ROI ou não, não interessa. Então, de verdade, infelizmente a gente não vai conseguir mudar, né? O imaginário coletivo, a nuvem tá aí, é assim que funciona. O que a gente precisa enquanto donos de negócio, né? Enquanto empresários, enquanto empresárias dentro dessa estratégia, o que para mim fica confortável de ser feito, sem que eu esteja mentindo sobre o que está sendo feito. Então, são as formas que precisamos achar de colocar, sim, as melhores lentes em cima do que está sendo feito no bastidor. Porque mostrar a verdade nada além da verdade e no grau de verdade que ele está acontecendo pode não converter em vendas. Eu escolho, né, algumas partes, sim, de vulnerabilidade para compartilhar. Hoje, muito menos do que antes. Porque, como eu falei, hoje vocês vão ter a Yasmine que vocês merecem. Porque quando chegou ao nível de desrespeito que eu estava sentindo com relação às escolhas profissionais, eu vi que não valia a pena ser de verdade só. Eu precisava, sim, fazer algumas escolhas intencionais, tanto que quando a gente criou o produto, veio com esse nome porque foi uma mudança primeiro em mim. Eu tive que ser mais intencionais nas minhas ações. A gente conversa muito nos bastidores, a gente faz reunião de negócio entre amigas para decidir para que cada uma olhe para a outra e diga assim, ó, aquela coisa que você fez, eu acho que não foi bacana. Se É você tivesse preciso feito sair de da tal ilha forma, para olhar a ilha, né? E porque precisa de uma amiga que olhe para isso. Sim. Isso é eu muito tenho bom. apego emocional Tenho às minhas redes de decisões. apoio. Exato. Eu tenho apego às minhas decisões, eu tenho os meus porquês de fazer alguma coisa. E se não for Jéssica olhando pra mim e dizendo, pô, Mini, mas aquilo que você fez, você podia ter feito de outra forma. Aí eu acho, pô, a gente viajou, você nem postou tal coisa. Ou dessa vez você falou que ia fazer isso, você não fez. Pô, gente, cadê a foto? Já postou foto disso? Já postou Boa. foto do look? Porque se não for outra pessoa lembrar, porque a gente não tá na rede social pelo like. Eu não sei os outros times e as outras pessoas que estão nos assistindo, mas o meu time, as pessoas que colam comigo, não estão na rede social pelo like ou pelo lacre. A gente está pelo resultado que a gente gera na nossa Porque se vida já tivesse, né, já e tava pelo aí, resultado que botava a bunda para jogo. A gente sabe, a gente Eu sabe ganhei mais a, rápido. a gente sabe a cartilha todinha da viralização. Você já parou para pensar se a gente realmente quer? Porque tem isso. Exatamente. Entendeu? Tô na luta aí pelo 100K, sem mostrar o corpo. Se der 30 de dezembro, eu vou ter que postar uma foto dele. Mentira. A informação, o conhecimento, às vezes é uma maldição, né? Porque quanto mais a gente sabe, menos a gente deseja se expor naquele lugar. E menos, às vezes, a gente faz, né? Porque, às vezes, a ignorância, às vezes, é uma dádiva, né? De você fazer, de você seguir, de você e tal. Mas eu acho que o grande desafio do expert, de quem tem conhecimento, de quem tem conteúdo, e no mundo presencial já aconteceu, né? Porque assim, eu fui falar na rede social, eu gerei muito conteúdo para muita gente durante muito tempo. Todo o conteúdo de rede social de Ivete, durante 2 anos eu gerei. Eu gerei conteúdo para várias personalidades artísticas, dentro de agência, fora de agência, dentro do home office, e para vários outros empreendedores digitais. E eu resolvi em 2017 falar assim, não, vou fazer o meu. Porque eu estou cansado de fazer coisas para as pessoas que eu não tenho autonomia de decidir, não tenho nada disso, não tenho prazer na relação com esses clientes.
E o desafio de quem tem o conhecimento, quem gosta de ensinar, quem tem um viés de professor, de educador, que quer realmente inspirar, né? Que eu acho que a referência inspira, né? Conseguir usar estratégias, mesmo que não seja a pura verdade, no sentido de que, tá, se essa simbologia, eu vou escolher os símbolos que não ferem os meus valores, mas que vão me ajudar. É aquela coisa, eu nunca me jogaria numa poça de lama. Mas se meu filho for cair, minha namorada for cair, né, minha esposa, eu vou me jogar para poder. Então eu não vou pensar. Então, o que é que Patrícia Valente, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Paty, ela fala: todo mundo é assassino potencial. Depende só da sua motivação. Você não vai matar ninguém, mas se a pessoa apontar uma arma para seu filho, você pica fogo nela. Então, tipo assim. Então, que é a motivação? Então, assim, se você escolhe, e aí eu vou pro essa parte da marca pessoal, se você escolhe um público que você gosta muito, que eu chamo de love nicho, Yasmine deve ter um perfil de quem segue ela, de quem é cliente dela, que ela faria tudo por essa pessoa, mesmo se essa pessoa sem pagar. Que ele, em qualquer lugar ela tá fazendo, ela daria tudo para ver se a pessoa resultado. Aí você imagina se ela encontra uma pessoa que com esse perfil, que paga para ela, que valoriza, que faz o que ela tá falando. Então, na hora que a gente... Aí ela se motiva a fazer coisas até que ela não gosta. Quando eu trago para minha vertente do Work Love é isso. O Work Love ele tá ligado diretamente ao Love Nicho, que é o público que a gente gosta, porque eu faço de tudo para aquela pessoa ter resultado dentro do que eu tenho a oferecer a ela. Então fica mais fácil eu fazer coisas. Se eu sei que usar na copy tal palavra ou tal coisa vai fazer vender mais e está convertendo mais, no teste AB já mostrou, já tem números para aquilo. Ai, mas eu sou contra. Então continue sem vender. Aí dá murro em ponta de faca E também. tem os canais. Quando a gente fala de bastidor, você pode escolher os canais. Você pode vender de uma forma sem mostrar, sei lá, no YouTube, mas nos stories você mostrar bastidores, mas no feed não, sabe? Em outro, você canalizar TikTok, você mostrar, você pode selecionar alguns conteúdos. Ah, eu gosto muito de treinar e postar meu treino. Pá, pode ser nos stories. Não tá dando certo, mas no Instagram tá estragando minha venda. Coloca no TikTok. Que a gente conhece, que curte aquele outro viés, até vai ali, porque é uma coisa que você gosta, que faz questão. Mas ser estratégico também, porque senão você acaba perdendo muito tempo com a rede social. Isso que a gente fala assim. Que tem muita agência também, tem muito lugar que você contrata para fazer isso, né? Sim. Porque profissionais não precisam entender disso. A comunicação e a agência é para isso, senão todo mundo ia ser cirurgião vascular, né? Cardio, enfim. Vai cada um nos seus lugares para contratar. E nessa linha também do que Kerk falou, um tema que, aliás, não está em voga, é uma constante, que é a questão do cancelamento e você ter que lidar com isso, esse gerenciamento de crise, que é algo que também permeia entre as expertises dos dois. Como, aí eu faço uma pergunta e vocês respondem em sequência. Como reconstruir ou reposicionar ou lidar nesse momento com o impacto que isso gera sobre a marca e, ao mesmo tempo, como a comunicação deve ser conduzida para que mitigue esses riscos de uma imagem permanente sobre como gerenciar essa crise no momento em que ela se dá. Essa é a área de Leila, né? Eu tenho uma ideia sobre cancelamento que é o seguinte: fale bem ou mal, mas fale de mim. Quando eu vejo um cara do Cidade Negra já falou que esse negócio foi mentira. Tipo assim, eu acho tão desprezível. Primeiro que eu acho sem noção o que ele falou, né? Que a música era machista, que ele ia mudar a letra da música, porque eu nem acho. A onda do homem com o menino não tem nada a ver, tipo, uma viagem. Sabe o que me pareceu? Sabe quando você tá no jogo, você cava o pênalti? Não, mas você sabe. Não estou o contato veio. Mas, e aí eu vou trazer pro cancelamento assim, mas a gente tá falando. É. Então você entende que a onda do cancelamento, se eu não gosto de Pablo Marçal, ou ele não tem a ver com meus valores inegociáveis, eu não falo nem bem nem mal. Exatamente. Eu não compartilho nada nem para falar mal nem bem. É melhor morrer o assunto. Sim. Então, o cancelamento, querendo ou não, se as pessoas sabem usar, Ryan Santos é um exímio cara que vive de cancelamento e vendendo muita coisa. Ele só quando tudo era mato, ele já fazia isso. De tudo. Ele é o tipo de cara que publica, tipo... E ele faz de propósito, porque ele sabe que funciona. Né? Guto usa isso super, hiper, mega bem estrategicamente. Eu acho ele uma marca pessoal. Mas o Guto é um cancelamento do bem. Todos os scripts. Não, ele segue todos os scripts maravilhosamente bem, sabe? Tipo assim, com um modo positivo, ele é muito certo nisso. E é assim, a questão é que tipo de reputação é que eu quero construir. Não é a
negativa. Uhum. Mas sobre o viralizar, o cancelamento é um Vender, viral também. é. Gabriela Pugliese está aí para mostrar, Sim. né, lá atrás o que aconteceu. Eu fico imaginando, se ela tivesse uma boa assessoria de imprensa, sensível, ela não teria falado depois com um vídeo editado, todo cortado, todo O da preparado. pandemia, o cancelamento da Ela pandemia. poderia ter dito assim, gente, eu vivi uma mentira a vida toda e estou aqui agora para me redimir, no sentido de que nem sempre é isso do bastidor, eu estou me sentindo tô na necessidade de mostrar bastidor, que nem sempre é só vida saudável, que nem sempre é só isso, que nem sempre... Ela teria tido um apoio Sim. muito grande, sabe, em torno do cancelamento, falando Verdade. sobre assessoria, né? Se ela tomasse sobre para boas si, estratégias. E ela assumisse... convivia com um baiano, né? A gente sabe que aqui na Bahia xingamento é água. Então, não foi que ela estava querendo que todo mundo morresse. Não tô fazendo. Eu não sou. Nem não tô defendendo ela, apologia, não. isso é uma... Não é apologia isso, É. mas a gente que é baiano, a gente que mora em Salvador, a gente sabe que xingamento aqui é água. Aquela colocação da frase que ela falou Não foi, então. não foi Foi meu sobre primeiro viral. morrer todo Eu tive mundo. mais de É. 600 compartilhamentos. Eu vi no Twitter na época e eu fiz um carrossel maravilhoso, super profundo. Ela já assim, vendeu bem pra 6 todo horas mundo. todas. Ela mesmo. Ela é ótima, ela é canal, ela é um veículo de comunicação. Sobre gestão de crise, tá? A gente tem algumas vertentes aí, marca pessoal e empresa. Por exemplo, eu já tenho prefeitura. A gente tem algumas limitações em como a gente fala sobre isso em gestão de crise. Por exemplo, acidente que morreu alguém num acidente de lancha entre a travessia. Isso é crise, porque você está ali lidando com uma embarcação que precisa ser regulada, e aí você tem a prefeitura. Isso você tem que ter mitigar essa informação para que seja mais clara, com cuidado com o familiar, que está recebendo essa informação pela imprensa, ou de assistência de como é feito. Então, a gente, quando vai comunicar isso, é a Secretaria de Saúde, tá? Estou trazendo um exemplo claro, porque a gente entende a crise de uma plataforma muito maior. E aí, a gente vai trazendo isso para a imprensa de uma forma mais depurada. A gente vai... Quantas pessoas foram acidentadas, quantas pessoas morreram, se tem alguém que foi transferido para outro hospital, pronto. Gerir uma crise e trazer informação para as pessoas assistirem. Vai estar passando no Jornal Nacional, vai estar passando no Fantástico, vai estar nos sites de notícia. A imprensa funciona com essa celeridade, sensibilidade e linkar os pontos. Pronto. Isso é a gestão de crise de uma marca tipo prefeitura. Mas quando a gente vai falar de uma marca pessoal, por exemplo, Gabriela Pugliese, a gente teve ali, ela perdeu todas as marcas que faziam associação com ela. E as marcas perderam suas empresas. É. Tiveram 2 marcas que fecharam. E aí, quando Yasmin entra, né? Seja o influenciador do seu próprio negócio. Porque se você tivesse Coloca- lá na frente, você ainda Pensar estaria... 2 vezes. Não seja refém do influenciador, né? Seja seu Exato. próprio. Mas antes disso tudo, é criar comunidade, né? Tanto para a empresa quanto para a pessoa, marca pessoal. Porque os bons vão te defender. Quem acredita em você vai estar do seu lado. Então, é um trabalho de consistência. Não apareça somente para vender produto. Sim. Construa relacionamento. Pessoas compram e se relacionam com pessoas. Então, acho que quando você tem uma crise, que você tem, sei lá, a gente teve agora um acidente com uma empresa de carro. Quando as pessoas conhecem e validam que aquele carro é bom, que foi somente um acidente em potencial, não vão encher o saco, não vão falar super mal. Você vai ali fazer um recall, você vai fazer uma ação e vai parar. A gente teve agora também uma em Salvador, uma doceria no Iguatemi, no Salvador Shopping. Uma menina foi assistir um jogo do Vitória, chegou para comer o morango do amor e a gerente fez uma brincadeira super de mau gosto com a criança. A avó falou super mal da doceria, a mãe foi para a internet, repercutiu super mal. A comunidade está fraca, porque está todo mundo reclamando sobre esse atendimento. Eu já falo que lá é ruim, eu estou cansada de ir lá por conta disso, então a gente está sendo contratada agora para gerar essa crise, gerir essa crise. A comunidade está fraca. É um problema de gestão, inclusive. Todo mundo está metendo o pau nesse assunto e voltando com outros assuntos. Eu fui lá, não fui bem atendida, fui com minha amiga e elas nem me olharam. Fiquei lá meia hora e ninguém nem me deu uma água. Eu já falei mal disso porque a mulher jogou o café e disse que eu estava no celular. Tipo, milhões de comentários quando você vai ver sobre um problema de gestão, muito mais do que somente crise de comunicação interno. E eles estão só acusando o golpe, né? Porque eu acho que isso se conecta com o que Kerk falou. Se nesse momento existisse
um trabalho de assessoria, Isso. eles saberiam aproveitar essa visibilidade, porque é um momento que o canhão tá para o canhão de luz tá para você. Exatamente. E aí, nesse momento, você está fazendo o quê? Inclusive, você pode piorar. Que eu vejo que, no caso de Gabriela, se ela tivesse uma assessoria naquele momento, ela poderia ter Ela feito. tinha, mas viu, conver- foi sobre um lado Faltou. mercadológico e menos sensível, menos É, humano. vulnerabilidade, talvez. Porque nesse momento que o canhão de luz está voltado para você, o que é que você vai fazer para reverter aquela situação e sair ainda com sua, não só sua marca pessoal, mas com seu negócio E de pé, né? aprendizado, falar assim, eu errei, pronto, tá tudo certo. Sim, a gente vai se redimir. A doceria, por exemplo, agora, a gente está treinando a nossa equipe. O que é que vocês acham que a gente pode melhorar? Abre o Perfeito. canal de comunicação, Perfeito. ouve, fala que você está melhorando. E o Mostra o time que de está ver o produto. fazendo. E mais importante É. ainda, Porque o produto é bom, mas só o produto bom, na Não. era que a gente vive hoje, já não sustenta E boas com empresas. isso E aqui- antigamente as empresas faziam isso, né? O depósito principal era a construção de um bom produto. Hoje em dia, se não for um bom produto, com uma comunidade em torno, exatamente. essa empresa fica frágil, né? Principalmente quando a empresa é de produto único. Então, acho que a melhor coisa mesmo que você falou, né? É, antes da crise, a comunidade, né? É o que Nossa vai te salvar geração, ou o que vai te afundar. nossa geração está muito ligado ao produto em si mesmo, né? As nossas marcas, a gente chama as gerações de marcas, marcas guerreiras, que foram quem conquistaram, desbravaram, e as fazendeiras foram quem fizeram a produção do que foi conquistado. Hoje são as marcas poetas. As marcas poetas, elas buscam muito, estão muito conectadas ao que as pessoas e as empresas acreditam. Isso que a Yasmine trouxe, por exemplo, se fosse alguém botasse um comentário falando mal dela, ela não precisava responder, o público dela mesmo responde. Você pode ver hoje em dia como repercussões pessoais fazem a diferença. O líder do Spotify, saiu aquela notícia de que ele estava patrocinando arma, teve uma perda imensa de assinantes. E várias outras marcas que se posicionam de um modo equivocado, que na verdade sempre foi. Se ele desde o início falasse ou pregasse isso, ele só ia ter aquilo. Mas a questão é você não falar, que é isso. Eu não Não se nunca vou posiciona. julgar o que é certo ou o que é errado, mas o que é que eu acredito de fato e consigo viver. Se eu consigo fazer aquilo, acabou. E as pessoas às vezes deturpam isso. Hoje a gente é muito fácil eles perderem as marcas que às vezes é uma besteira que acontece e joga tudo no lixo, porque não teve essa gerência ou dessa forma. E o time também, o tempo de duração de uma onda de polêmica é muito diferente quando ela se dá em negócios locais ou é uma polêmica regionalizada daquela do digital. A impressão que dá é que todo dia tem uma polêmica muito grande e aí o seu desafio é dimensionar se você deve ou não se posicionar naquele momento, porque se for algo... Tem coisa que ela mesmo tempo as pessoas vão esquecer e a memória do brasileiro é curta, daqui a pouco ninguém mais A gente lembra. tem um negócio Fora agora que- bem rapidinho. Bruno Reis. Saiu uma super... A Ana Paula Matos está com valor e tal de pós-graduação paga pela prefeitura. No outro dia ele botou o show de Léo Santana na praça. Põe Maria ciclo hoje em Filipa. dia, até hoje. Não ativo. falou Desde que eu me nada lembro. sobre isso e pronto. Já tá com outro assunto na mídia. E a vida toda foi assim, né? Até porque o próprio influenciador, né? Como a gente fala já de marca pessoal, empresa, pessoa que é empresa. Ela calcula quantas pessoas sabem da polêmica, qual é a minha audiência na rede social. Se eu me pronuncio na minha rede social, eu Só dou vai. mais foco para essa É. polêmica, então eu me faço de maluca, né? Que aí tem aquela bonitinha top 1. É como se fosse E aquela as faixa coisas de acontecem contencioso, que né? ela faz de louca, porque a audiência dela é tão mais forte do que a audiência dos outros veículos que estão falando mal dela, que ela se sente no direito, e ela tem, Tem. de ficar quieta e não Fingir mencionar que nada tá sobre. acontecendo, inclusive. Ela vai viver Exato, dela normalmente, vai vai postar. vivendo Oi, gente, bom normalmente. dia. Pronto, acabou. Infelizmente, quem tem Exatamente. mais audiência parece que é o que é correto. É. Que é quem fala para mais gente. né? E falando em mais audiência, nesse lugar onde todo mundo quer aparecer, o que é que torna uma pessoa ser lembrada enquanto outras são esquecidas? Eu acho que o primeiro. boa essa menina, né? Essa eu acho que o menina- primeiro. Foi uma pessoa que você... Jéssica. A Eu pessoa das perguntas É? Capciosa. capciosas. Ela gosta de provocar. Ela gosta. Né? A E é o resposta. norte. A cara dela, a cara dela, Não, engraçado sim. é que ela diz assim, amiga, Fale mais aqui é o sobre isso. norte, mas a gente pode ir pro sul. É. Tá certo, amiga? Eu vou até usar isso para o corte. Assim, qual foi a pergunta mesmo? Diretamente respondendo quem repete mais a mesma coisa. Ponto. Mas existem vários fatores.
porque não é só repetir qualquer coisa, né? Quando a pessoa é autêntica, e quando eu falo de autenticidade, não tem a ver com uma pessoa original. Autêntica tem a ver com o que eu falo, é o que eu vivo, é o que eu penso, é o que eu faço. Não é que uma marca faz e fala, como Eu te amo. Ana Couto fala. Derrubando né? É o muito massa. que todo mundo tá falando sobre autenticidade aí, gente. Autenticidade não é xingar, não é falar a verdade na cara das pessoas, não é nada disso. Autenticidade é você sustentar quem você é. Eu tenho umas frases que eu acho massa de marca, a pessoa que fala assim, marca é o que as pessoas falam de mim quando eu não estou na sala. Branding é o que eu faço para as pessoas falarem bem de mim quando eu não estou na sala. Autenticidade é quem eu sou, independente da sala ou de quem está. E eu não preciso, eu posso estar numa igreja e ser autêntico, silencioso e bem vestido. Eu posso estar na praia, de sunga, bebendo e conversando besteira, quinta série, e continuar na minha autenticidade. É sobre eu não vender a minha essência. Não quer dizer você entrar em debate, você dizer verdade, é tipo, eu sou eu, ninguém vai mudar a minha opinião, tem lugares que vale a pena você falar e você discutir, tem lugares que não. Mas as pessoas na internet acham que a autenticidade é você ser extrovertido, falar na cara das pessoas o que você quer, da forma que você quer. Mas tudo que você repete, às vezes mas esse repetir, você tem que escolher uma coisa que você realmente não vai ser ruim para você no futuro. Bel, ele repete a touca ali, o lenço, ele tem a barba. Tem coisas que ele repete que levam a marca. Imagine, por ele ter repetido tanto isso, ele ganhou não sei quantos milhões da Gillette naquela música depois de cabelo raspadinho. Gostei que você nem falou que ele tem cabelo, você falou que ele tem a barba. Não tem. Cabelo pelo lenço talvez não tenha mais. Mas, assim, em algum momento já teve, né? Mas, tipo assim, uma lenda, né? Essa questão dele. E vários outros, Ronaldinho, o Dente, não sei o que. A gente tem aquele William Bonner, tem aquele, né, aquela mechinha branca. A gente tem várias coisas que são físicas, mas também que são faladas. A forma que o Whindersson Nunes começa o vídeo dele, oi meu povo, Aqui, não sei, tem Paz e uma... Pix, a gente tem Paz e Pix, então, porque repete, e a pessoa fica conhecida, fica marcada pelo que repete. Agora é legal você repetir algo que de fato combina com você, que tem a ver com você, sabe, que... Ousado. Eu acho que isso Ousadia. Ontem Ousadia mesmo com W. eu coloquei... Mas até perguntaram, não foi, Jéssica, por que a gente não colocou com W, mas era questão de pesquisa. Mas o ousadia era realmente com W. A nossa intenção era que fosse com W. Mas para crescimento. E tem que facilitar também. Mas nessa linha que você está falando, que eu vejo que muita gente, por não ter noção da própria identidade, e aí já entraria até no campo que Mini fala melhor, sobre você entender sobre a filiação e tal, mas por não ter noção da sua identidade, como é que ela vai conseguir ser autêntica se ela não sabe nem quem ela é? E se o motivo que levou ela para o digital, por exemplo, ou para empreender, não é um motivo genuíno. A gente tem um infoprodutor, Robert, o Expert, que por ele lançar na verdade, ele puxou um movimento a partir da autenticidade dele. Ele, você vê que é autêntico. Mas aí as pessoas acham que tem que começar a falar, ser mais ríspida. E ele mesmo diz, não fique replicando em seus perfis o que vocês veem aqui, porque eu sou um homem branco. E se você for mulher, já não vão aceitar da mesma forma que estão aceitando de mim. Existe um inconsciente coletivo, existe um imaginário social que aceita o que eu estou dizendo. Mas se você replicar porque eu vou ser autêntica, já não vai funcionar com você. Verdade. E mesmo ele falando, tem muita gente fazendo. As pessoas querem ser enganadas. Gosto. Quer que tem um negócio massa que ele podia ensinar as pessoas. Um exercício que eu fiz com ele. A gente que já fez curso com ele. Mande para 5 pessoas que você conhece, que te conhece, da escola, da família, do trabalho, vizinho. 3 perguntas você perguntar como é que essas pessoas te para te enxergam. ajudar ao Pessoas de conhecimento. grupos diferentes, Faça né? aí, Familiar, organize aí, organize. eu chamo de auto-briefing. Anota, tá, gente? Anota. Essa dica é Consultoria, boa. a consultoria aqui é Isso também é cara. engraçado, já tem trabalho de conclusão de curso na faculdade com o método de briefing, falado que é o briefing Kerk. Porque- Você precisa escrever o Worklover. né? Já tá com o site pronto, já tá o negócio andando. Eu quero o livro. É o livro, né? É. Eu registrei Só o capítulo- Workload e só capítulo registrei pra mim não Você é Seu valeu a Arroba pena, como não. livro. Mas não escrevi, não terminei, enfim. Vamos, Eu gosto dela, que eu não posso sentar para tomar um café com ela. Não E ela dá, me faz criar um negócio na hora ali. Eu quero, fazer. É calendário que tá faltando, marca a data. Ela só sai depois que você grava as histórias e se compromete na frente de todo mundo. Perfeitinho. Vai, ensina outro Assim, briefing. você
você perguntar a 3 grupos distintos, que é o grupo familiar, que te conhece desde criança, independente de você ter se tornado profissional ou não, seu grupo profissional, que só te conhece nessa área, colega de trabalho, chefe, cliente, e seus amigos pessoais, amigos que você se sente super à vontade. Perguntar para essas pessoas, uma amostragem interessante para você poder ter um resultado, de como essas pessoas te enxergam. O que é que ela pode falar de você? Quando ela lembra de você, o que é que, sabe, uma característica, o que ela lembra? Para você poder, pelo menos, ter um ponto de partida de quem é você. Porque, às vezes, o que a gente é, a gente não é. E se só você acha que você é e ninguém acha, de porra nenhuma adianta. Você não é, então. É o fantástico mundo de Bob. Confirme. É o mundo dele ali, confinado ali, Alice. não adianta. Então, tipo, você não vai viver sozinho. Ele Dê, fala assim... dê um exemplo de pergunta. Seja mais eu direta do que a normalmente gente quer. pergunto, é porque assim, cada Vai, pessoa tem a liberdade de responder a você. Então você tem que perguntar de uma forma que a pessoa possa dizer coisas boas e ruins. Então tem Isso. gente que você vai perguntar, você pode me dizer 3 características positivas e uma negativa? Ou você pode me dizer o que é que você lembra quando você pensa em mim e o que é que eu preciso melhorar? A ideia é você perguntar, porque às vezes uma coisa ruim é a sua melhor força. Eu, por que exemplo, é chato. todo mundo, sempre a vida toda que eu Idoso. perguntei, todo mundo falou que eu sou chato. Mas o lado chato é quando eu vejo a sombra. Mas se eu levo isso pro lado da luz, eu sou muito detalhista e analítico nos pequenos pontos, sabe? Então, tipo assim, eu sou mais... Normalmente conversas comigo superficiais são mais difíceis, só quando eu tô na 5ª série. Mas as minhas conversas são mais profundas, eu já vou mais depende, tem um porquê, tem uma história, tem um fundamento, tem uma lei, tem uma ciência, tem um não sei o quê. Que é chato pro dia a dia, mas é o meu rolê. Tipo, eu prefiro, talvez, para mim, os vídeos sejam melhores e sejam os mais longos, que agora tá até fazendo mais sucesso Aproveite. do que os curtos. Então, tipo assim, enquanto eu não assumo o que eu tenho e que as pessoas já enxergam e uso isso positivamente, a gente perde de crescer, porque enquanto tá todo mundo, eu preciso ser isso para poder alcançar, e acaba fechando o olho para o que é de fato. Então, fazer esse exercício é legal porque você começa, poxa, que massa, todo mundo já vê isso. Vou usar isso. Porque às vezes você por dentro é um turbilhão, mas todo mundo fala, mas que pessoa calma. E você por dentro quer Engana matar demais, todo né? mundo. E tá tudo certo, beleza, já que é calma, vamos usar E a coisas palavra calmas. propósito ficou tão banalizada, né? E a gente fala sobre isso, sobre a ciência, sobre identidade, sobre autoconhecimento, então fortalece ainda mais. Para que eu acordo todos os dias? Para o que vale a pena acordar todos os dias? Aquele Justo, eu vi um vídeo de Justo uma vez, ele falou rapidamente, falando assim, se você durante 5 dias seguidos acordou, olhou no espelho antes de escovar o dente e falou, eu estou com prazer de acordar agora para fazer o que eu estou indo fazer, se durante 5 dias nenhum desses dias você teve esse prazer, mude do que você faz. Que ninguém merece, né, dentro daquilo ali. Mas eu acho que é um ponto de partida para o autoconhecimento muito importante. Você se abrir a ter chama de love back, né, externo. Eu acho massa que tudo você também imprime a sua marca. Love tal coisa. Ele tem um dicionário que É verdade. No fundo do meu brand book tem no fundo do meu brand book tem um glossário. Né? Eu gosto. E eu queria ouvir de vocês também agora cases de sucesso, assim, pessoas que vocês, ainda que não possa dizer o nome, mas assim, casos que vocês começaram com algum tipo de desafio, ó, já lembrou aqui, Tem várias. algum Ele tipo tem de nomes. desafio e conseguiram construir um excelente Eu trabalho. tenho um que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast aqui. É Lucas Vasque. Eu vou falar que é Lucas. Lucas é muito engraçado, porque assim, a ousadia, a audácia é um dos meus atributos, dos 5, né? Então, toda quinta-feira eu tirava para poder alfinetar lugares e fazer críticas. No perfil de tem que Paulo andar, Cuenca, tá, gente? ele tem um destaque chamado Quem é Fábio. Ele não escreveu Kerk para ele não procurar uma profissional da justiça, mas ele tem lá Quem é Kerk, que ele fala horrores mal de mim, sacou? Por uma questão que eu alfinetei. Eu critiquei um conteúdo dizendo que o que ele estava falando era errado, que aquilo cientificamente de qualquer coisa não era. Então eu fazia muito isso. E uma das pessoas foi Lucas, que eu não conhecia, não sabia que era de Salvador. Eu entrei, coloquei lá num vídeo que ele gravou, falando que ele tinha uma oratória muito boa, que massa, de desenvoltura, não sei o que, não sei o que. Mas a marca que assinava no final, o LV, parecia muito com o Louis Vuitton, que ele podia ter problema, e saí fora. Coloquei lá e saí. Mais de um ano depois, Leila me convidou para um café, para poder palestrar no café, me apresentou uma galera, porque Leila é essa pessoa, né, que conecta, ela me apresenta para pessoas que não me conheceriam, e eu sou muito caseiro, assim, no sentido de que eu sou Mas muito todo no mundo meu merece Só um Fábio Kerk, né? Pra Só você ouvir. não tiver jeito. E aí ela me levou nesse lugar,
E na saída ela falou, quero até te apresentar uma pessoa, não sei o que. Então me apresentou ele falou comigo, não sei o que. Eu li esse frequência de algum lugar. Aí ele falou, poxa, Leila falou que você é a pessoa para me ajudar, então eu tô com um problema no nome, não sei o que, não sei o que. Eu recebi uma carta da Louis Vuitton, extrajudicial, pedindo para eu tirar tudo que tinha essa marca, não sei o que, não sei o que. Eu peguei, Tinha parei e falei feito assim, vários caralho, brindes. Eu te avisei. Aí ele pensou em você, foi, pô. Aí foi uma brincadeira, mas que eu sentei. Lucas Vasconcelos, ele tem 2 sobrenomes. Eu amo começar pelos nomes, porque dentro da constelação familiar, que é a minha base principal de trabalho, eu gosto de integrar todas as partes, para que a pessoa se sinta inteira. É legal. E aí, na época, a gente ficou Lucas Vasque, ele não conseguia ter os registros de links sem o Z, então ficou o Vasque de Vasconcelos, ficou com ZK, né? Uhum. Pronto, aí Lucas Vasque. Ele começou a trabalhar, montou o grupo Vasque. A grande viagem dela, a palestra que ele deu dentro do workshop dos intencionais que a gente fez em 2023, ele foi falar de visão. Foi. Porque toda palestra, ele estava começando falando de identidade, falando de várias coisas, e aí eu comecei, ele chegou e falou assim, velho, mas tudo nasce de uma visão. Eu falei, por que você não tem como foco falar de visão? Não falar de identidade, mas falar de visão. E aí eu criei, dentro do brand dele, eu criei a comunidade, tipo, são os visionários, que é com Z, de Vasque, né? Então, tipo assim, eu fiz todos os links, assim, símbolo dentro do nome, também. do símbolo, porque ele tem a ver com a Santíssima Trindade, tem Que é todo o outro produto significado. dele que ele tem. Então... Ele tinha um Café Business Club, eu falei com ele, já que ele falava muito de contágio, porque ele não muda esse C para contágio, mudou para contágio. É tipo, os nomes, os universos criou. E ele é um cara que ele tem um desejo de desenvolver e de negócio, uma sede assim de fazer, de fato. E ele realmente é um cara que prega muita visão. Eu digo que ele fala que você é work lover como se fosse playboy que não gosta de trabalhar. Mas o work lover é apenas que está ligado a uma paixão, um tema de paixão. Ele é meio workaholic, sabe? Ele é aquele do início ao fim. E ele faz. Eu considero ele aqui na Bahia, gosto também. nos últimos 3 anos que a gente vem trabalhando, ele, Eu porra, adorei, eu é adorei o que absurdo. você fez com o Thiago Ferribe. Ah, Thiago é massa, né? Que Ferribe, cara, muito bom. É Ferreira e Ribeiro. Que massa. Ele É, faz é isso terrível, com é muito muita... bom. Ele tem um projeto, um programa, um método. Eu tenho um registro, que é Você é Você é Seu Seu Arroba. Arroba. Aí tem um curso digital Que massa. que tá gravado, acho que não tá vendendo nas histórias que eu não E ele coloco. muda. Eu fico confusa. Eu vou começar a tirar algumas pessoas da mesa, assim, que não gostam de dinheiro. Ele não tá fazendo falta, não tá. Registrei o nome Ai, do nome e tal, milionário. tudo pelo Fazendeiro. nome. O nome ajuda muito, sabe? Porque é aquela âncora que a gente falou no início. Sim. Que pode ser o Várias. cartão de visita, pode ser alguma coisa. O nome, porque você nasce, tem um nome de batismo. Depois você passa a ter um nome, que o nome de batismo tem toda a intenção dos pais, e familiar e tal. Aí depois você tem um nome que é adquirido ao longo do tempo, que são que as pessoas te chamam, na escola, chamada, qualquer coisa. E depois tem um nome que você decide ser seu. Sei lá, Arlete, Fernanda Montenegro, né? Que ela não tem nem Fernanda nem Montenegro no nome. Bruna Marquezine é Maia Reis, ela não tem Marquezine. Então, tipo, tem muitos nomes criados. E não só artistas. Peraí. Bruna Marquezine não, Não. é Bruna Marquezine, essa eu não Não. sabia, não. Maia Marquezine, Reis. parece que é um sobrenome de alguém da família, uma avó. Mary Moron é Norma. E ela mudou o nome da irmã também. Não sei. Aí eu não já... Mas eu acho também que a não irmã não usa Maia. Usa o nome mesmo, Maia. A irmã não usa Marquezine, Anitta, não. Anitta Larissa. Os nomes todos, eu acho, e o nome é legal porque, tipo assim, é como se eu assumisse a minha própria identidade a partir daqui. Eu não gosto de mudar completamente os nomes, eu gosto de fazer adaptações sonoras que incluam juntar, ambas as partes. Então, tipo, o Lucas é o de Vasconcelos, que é aquele usava, e na hora que você troca, sei lá, o Q pelo K, eu estou usando meu nome do meu jeito. Então, a ideia é que ele olhe para trás, olhe para os ancestrais do pai e da mãe e fale, me vejo com meus olhos, eu estou seguindo estrategicamente com um nome diferente, mas eu estou aqui com todos vocês nas minhas costas, né? Comigo aqui. É massa. E eu comecei isso comigo. O que você mudou também? O Querque é o Albuquerque. Ai, que massa. Fábio é um nome muito comum. Sim. Então, eu nunca fui Fábio sozinho em nenhum lugar da minha faixa etária. Faculdade, 40 alunos, 4, 5 Fábios. Loja que trabalha, 3, 4 Fábios. Enem, então sua sala era só Fábio. Imagina, só ser Fábio. Todos os Meu, vestibulares que eu quando eu vi fiz. 7 É porque eu não sou do Enem, né? Ah, você... Eu sou muito porque antes, na eu fiz minha Federal, cabeça você 02, tem minha 19. idade. Fiz 43 essa semana. Tá novinho, tá novinho. Então, assim, eu acabei... O pessoal Braga, me chamava muito de Braga, porque é Braga Souza Albuquerque. E o Albuquerque eu sempre achei mais bonito.
E é a família, né? Albuquerque tem um Garcia Dávila na extensão, tem Albuquerque, as novelas da Globo tem Albuquerque. E como o sobrenome era grande, na C&A, meu primeiro emprego de carteira assinada, a galera chamava de Kerk, em vez de chamar Albuquerque. O pessoal, Fábio Santos, Fábio Baiano, Fábio não sei o quê, Albuquerque. Kerk. Aí ficou, quando eu tive que assumir o nome profissional, eu falei, pô, vou fazer Kerk. Fui pesquisar qual era o Eu significado. lembro que a gente sai em cafés, em reuniões, em eventos, em festas. Falei, esse arroba não tá bom, não. Peraí que eu vou te chamar uma pessoa aqui pra você falar. Aí ele vai, senta, ele, mas isso aqui, troca na hora. A gente tava em reunião com o menino Machado. Ele trocou o sobrenome na Machado, hora. botou. Matheus. Não é brincadeira. Engraçado Lá que em tem gente, Quinta série. que tem gente que Mudou desconta. Machado. A marreta. Quinta série. E tem gente que é engraçado que quando assume É muito. apenas só na mudança do nome, como é o app que você tem, Camila Landi tem esse exemplo. Você Sim, estava, né? Você verdade. estava lá. Verdade. Ela, foi ótimo. Piscilândia, ela saiu de lá, Camila Almeida, ela entrou Camila Almeida, saiu Landi, que era um sobrenome da mãe que ela deveria ter É um tido, que não case. foi Quito colocado. Góes pra mim também é um. Quito também é. Lá em Quito foi você também, foi? Foi eu. Era Marcos. Que era Marco Júnior, né? Mentira. O analista do Ele futuro. pediu você trouxe um Ele portfólio tem, muito. pô. Sim. Esse é muito forte. Kito que foi ele por faz. telefone. Eu falei assim, qual é o seu nome? Vocês não tem nada que o pessoal Mas gosta ele de se vai chamar, que é resgatando, diferente. Ele não é um Eu negócio falei, do qual é o seu nada. problema? É com quem? Aí eu comecei a conversar ele com o pai. Eu falei, porra, o Góis é do pai, que é Góis, né? Tipo assim, Góis que é gol, de Aham. inglês, Vai. ir. É. Isso, Vai. tipo, vou e É. né? Então, tipo assim, eu falei, velho, tudo. Eu perguntei a ele, na verdade, eu fiz só uma pergunta. Mas você já Eu sabia. fiz quem é que conta a melhor história, que ele vendia um serviço de storyteller. Eu falei assim, quem é que conta a melhor história? Marcos Júnior ou Kito Góis? Tchau. Aí ele mudou. Quer mudar, você tem 14 dias para poder. Pode mudar! Você vai se Até familiarizar. você se acostumar. E ele é muito Quito Góes. Ele é muito, na minha cabeça era o nome dele. Acabou. filho. Aí ele passou rápido a usar, que tu quer saber, que tu quer não sei o quê. Quer que E se tenha- fosse. É uma se- faculdade. Se alguém chegasse aqui agora pra você, assim, ó, tô pensando em mudar, né? Na verdade, eu vou pedir pros dois dicas práticas para que desse início, assim, para fortalecer a marca ainda essa semana. Eu vou deixar Então a Leila tem que primeiro ser falar o case coisa- dela, pra poder ela ter... Tem que ser coisa breve, Que sabe? eu- Primeiro Verdade. passo. O Tomei primeiro esse passo. aqui. Fale O seu, que os seus cases. fazer, como fazer, como. É isso. O que fazer, como fazer agora. Vou. Volta pra essa ou vai pra essa? Tô Não, confusa. Fale no seu case, Leila, depois você é. responde ela. Pra não dizer que eu Tá, fiz vamos falar de mansplaining. imprensa. Pois É que a gente- Vamos evitar o cancelamento, Cat. Todo cliente pra mim é case de sucesso, né? Eu não consigo trazer um que foi pro, sei lá, Globo Repórter, Fantástico, ou um que tá aqui só numa notinha de jornal aqui local. Mas eu hoje trabalho com grandes projetos. Acho que um que me marcou muito foi das antigas contas que eu atendia, que eu atendi a Ambev há muitos anos. Então, o lançamento de algumas marcas, como a chegada, a virada de Skol para Brahma, no camarote de Salvador, eu acho que foi um grande case do que a gente fez, porque inclui ali todo o enxoval de comunicação. Assessoria de imprensa, PR, que é ouvir falar disso, que é o burburinho na cidade, e a repercussão disso na imprensa nacional. Então, acho que foi um grande case de um grande produto. Mas todos os clientes transitam nesse lugar, que eu acordo todo dia feliz com o que eu faço. Acho que E ela pulveriza o nome da gente mesmo, tá? contar sobre Yasmin, contar sobre Jéssica e falar de Kerk é em todos os canais que eu vou. Então, isso eu vou, pra mim é case. Todo mundo que eu faço o que eu faço, porque eu amo o que eu faço, então é case. É isso. Leila, ela é essa pessoa, né? Às vezes, quando você tá na sombra, assim, se escondendo no quarto fechado do escuro, ela... Ei, preciso... Bora! Tem um jantar pra você ir, tá? Coloquei seu Não nome quero nem aqui. saber, você vai. E é é. sobre estar nos lugares certos, se conectar com as pessoas certas. É sobre intencionalidade, que me ensina muito isso. Sou muito grata por isso também aqui, estando com vocês. Nem acabou ainda, mas esse momento é importante de falar. Kerk é um gênio, eu falo isso pra ele, né? Yasmin, a gente também fala. Os nomes que ele faz, ele lê pessoas, e isso é massa. E vamos nessa. Vamos agora falar sobre o que mudar. O que é que essa vocês semana, dois poderiam plano deixar? real, plano de Isso. comunicação. Primeiro, autoconhecimento, faço terapia, se matricule logo na terapia, porque eu acho que se conhecer é o caminho principal para você saber quem você é.
pode começar, se não quiser fazer logoterapia, faça essas perguntas de Keck, tá? Faça isso. 3 grupos de pessoas que você se relaciona, família, trabalho e amigos próximos, e faça isso. Então, acho que é muito mais sobre esse movimento. Entenda onde você quer chegar até o final do ano. A gente está falando sobre 80 dias para o final do ano? Sim. Isso. A gente tem tempo ainda para se projetar nesse ano de 2025. Como que você quer fazer? Eu Ainda quero tem ser a ano. melhor, sei lá, nail designer da cidade. O que é que eu vou fazer para isso? Então, vou falar mais sobre isso, sobre esse assunto, vou postar mais bastidores, vou mudar minha foto de perfil. Eu hoje, inclusive, quando todo mundo fala de mim, que eu não falo nos bastidores, comprei um microfone e chegou. Olha aí, Glória! Esse- Se posicione, né? Mostre o que você faz, como você faz. Eu acho que é uma segunda dica. E procure pessoas que estejam nessa mesma sintonia. Eu acho que são esses 3 passos que mudam o jogo. Perfeito. É. Eu diria para você poder responder perguntas simples. Fala assim, mandei umas perguntas tão simples, mas é tão difícil de responder, né? Que é coisas básicas de tipo, o que você é, quem você quer como cliente, quem é essa pessoa que você quer, né? E onde é que você quer chegar. E quando você chegar lá, você quer ser conhecido pelo quê? Então, se falando de marca pessoal, eu diria assim, Arthur Bender, ele fala, né? Que palavra que você gostaria de ser conhecido por que palavra? E aí faça tudo em prol disso, acho que um chamado, um propósito, eu acho que isso é muito legal. Você falou do love, eu transito tudo nesse ambiente, porque a palavra para mim é work lover, e quando eu falo trabalhar de amor, eu preciso trabalhar com pessoas que são gostosas de ficar pro café. Se eu estiver fazendo um serviço com Yasmine, terminou o papo profissional, a gente vai continuar conversando de outras coisas, trivialidades, e eu acredito que isso seja com você, seja com seu esposo, tipo, seja com as pessoas, meus clientes, eu consigo demorar para um café. São papos que não dá para ser de 1 hora, eu normalmente tiro 2, porque sempre passa de 1 hora. Porque é prazeroso mesmo, porque tem elo, tem conexão, acho que tem uma preocupação com isso. E sai de lá já marcando um treino, já marcando outro café, já E marcando. é legal porque, assim, não é O que tempo você nunca trabalha, é você suficiente. você tá numa festa, sei lá, você tá no Beer Garden aqui em Salvador, tomando uma cerveja, começou a conversar com a pessoa, essa pessoa é um profissional liberal, você começou, adicionou no Instagram, daqui a pouco você tá criando a marca dessa pessoa, sabe? E isso é legal porque vocês têm várias coisas de semelhanças, de gostos, afinidades, né? Você tá do seu lado, pô, seja para uma loja, sei lá, se a Yasmine vai vender para uma pessoa que ela tem afinidade, é muito melhor. Não que a gente não vai vender para quem não tem, tem essa pessoa também que quer comprar, tome aí, compre, pague, Pix, faz o Pix. Faz e Pix. Faz e Pix. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu acho que quem tem conteúdo precisa aprender, que tá tudo bem também. Eu tava conversando isso com o Lucas isso ontem, inclusive. A gente se sente muito culpado quando a gente não consegue transformar um cliente. E a culpa não é minha às vezes. É o ponto dela, é o processo dela. 100% das pessoas que compram um curso, só menos de 5% termina de assistir, menos de 2 tem resultado e os outros 98 não é na minha conta. Sim. Enquanto a gente não entende isso, eu me culpo muito. Quando o cliente termina o processo, não usa aquilo, não repete, não sei o quê, e às vezes a gente tem que respirar e falar: o problema também é seu, véio. É que a sua cruz carrega a sua cruz, eu carrego a minha cruz. Dos seus 50%, você dá 100%. Mas o 150. dele, você não O tem dele, como não, fazer né? a parte Não. dele. E a gente precisa se liberar disso, né? E se fosse questão de consciência, de saber o certo, saber o errado? A gente sabe que vários produtos que são top 1 em consumo não seriam, Com certeza. pelo mal que faz para a saúde. Então, não é sobre o acesso à informação, o saber ou não saber. É o nível emocional que a pessoa tem com aquilo para que ela esteja disponível para executar. Porque o saber é racional, mas o executar, ele é emocional. E às vezes o que está faltando é terapia. A gente fala que é insalubre empreender sem terapia. Então, de fato, sentar, desenhar um plano e ver a pessoa demorar de fazer coisas que, para o que a gente sabe, são coisas simples de serem feitas, tipo Jéssica, domina a constituição de patrimônio perfeitamente. Gente, é só baixar o aplicativo, ler notícias no jornal, escolher ações que se encaixam com o seu perfil de investidor e começar. Pronto. Aí a pessoa, 30 dias para baixar o aplicativo, 3 meses para escolher as ações, mais 5 para despender Gasta do dinheiro com tudo, menos com investimento. É. Nunca é uma prioridade. Mas é óbvio
e fácil de ser feito para ela. Algumas investem em bolsas. Jéssica investe na bolsa. Na bolsa. Então, para Boa. Jéssica, dificilmente ela vai querer 40 mil numa bolsa. Mais 40 mil na bolsa. Ah, Na Aí, bolsa. todo tranquilo. mês. Rapaz, ela falou que Todo minha mês. cabeça já ficou viajando em várias coisas Ah, aqui, né? então, já Deslogo, vai- não sei o que, já fica... Já vai fazer a marca de Jéssica. Pois Jéssica, é, a tem um- base da riqueza. Olha o nome. Olha que nome gostoso. A base da riqueza. Os seus advogados e a base da riqueza. E o processo criativo é muito engraçado, porque aquela figurinha ali, ele é altamente criativo, e aí começa. Em dado momento, você falou das conversas gostosas. Temos de forma matinal constante. A gente senta, a gente acorda muito cedo, e a gente começa a conversar. Do nada, Leonardo tem uma ideia. E aí disso a gente já vai desenvolvendo em nossa mente a ideia, e ele vai falando, aí eu começo a anotar para aproveitar esse momento criativo, e assim surgiu os seus advogados e a base da riqueza, que eu sou apaixonada, é registrada. Não desenvolvemos todo um brand, a gente ainda está falhando nesse sentido, mas estávamos, mas é muito isso de você colocar a essência naquilo que você está propagando, e aí o nome vem dessa forma, e com certeza vamos dar esse Vamos. passo Pequenas também. empresas, grandes negócios. Isso- Coragem e isso- ousadia. Isso é massa porque a gente percebe. Ela é maravilhosa. Eles são. Quando eles são você, incríveis. quando tem alma em algo, você Tem. entra no ambiente, tem ambiente que é bonito, mas tem ambiente que tem alma. Tem pessoas que, sei lá, são referências, mas tem pessoa que tem uma alma ali, É. tem uma coisa ali naquela, sabe, que é de Um verdade, molho. que tem, uma coisa, isso pra mim é sensacional. Ai, gente, foi tão bom. Gostoso demais, né? Amamos. Gostaram Pensa do que passa. ambiente? Ah, sensacional. Se sentiram É. bem? Peu, cadê o café hoje, Peu? Eu acho assim, Tá aqui o café. eu queria parabenizar vocês. Né, eu vou falar assim como branco, hétero, classe média, enfim, de Salvador, eu admiro muito, né, mulheres, ainda mais como vocês, né, negras, que é muito mais difícil para tudo. Né, eu fiz aquele fórum da Inova das mulheres, fui fazer a apresentação de um painel e eu fui pesquisar dados e eu fiquei abismado o quanto de dificuldade é maior para tudo. Para investimento, para tudo é mais difícil, porque o homem senta para tomar 2 cervejas e resolve. Né? O investimento vai para lá, vai para cá, continua Sim. no mesmo. É massa, a gente vê. Massa não. A gente vê muitos empreendimentos, você senta ali aqueles 4 homens, hétero, top, aqueles, tudo de camisa preta ali, de calça jeans, daquele jeito. E eu fico olhando assim de caralho, cadê, né? Para onde tá indo as outras coisas? E eu acho super admirável o que vocês fazem, como vocês fazem. Eu sou fã delas, pô. Isso. somos. Desde quando eu conheci a Yasmine lá no Choque Day, assim, pra mim foi massa. É. Não, o Choque Day pra mim foi um divisor de águas, porque assim, eu tive pessoas naquele evento maravilhosas, que eu sempre fui fã. Você, Dinho, Tisa, uma Mesk. Mesk, tipo, uma galera Incrível. que foi, tipo, eu acho. Eu, E foi virada de chave para mim também, porque, se eu não me engano, foi um dos primeiros eventos do digital com qualidade que eu fui aqui na cidade. A gente estava Gente. muito mal acostumado a ir para São Paulo. É foda. Eu ia mensalmente para São Paulo fazer compras e pré-evento. A gente ficava casando as idas, da minha ida de compras, aí eu pedi a Tisa, né, que Tisa tem agência, então para ela tinha um radar melhor. Que ainda acho isso, eram mal divulgados para o Nordeste os Sim. eventos do digital, então a gente nem sabia. E ela me passava as agendas, eu juntava com a agenda de compra da loja, a gente ia para fazer as duas coisas. E o Choque Day foi, tipo assim, para mim, né? Meu Deus, temos eventos bons para acontecer aqui, existe Conheci ele possibilidade. nesse evento, numa Existem semana outras pra... pessoas. E hoje em dia eu tenho muito esse perfil de ir para evento, não pelo evento, mas para saber quem está no evento. E decidir se podemos fazer mais disso. Criar conexões, Legal. conhecer novas pessoas. Eu nunca vou para o evento, gente, só pela grade do que vai ser entregue. Eu vou para saber quem paga aquele ticket. Às vezes, né, quando a gente paga um produto de 3 mil, 4 mil, 5 mil de evento presencial, é porque eu sei que eu vou estar com outras pessoas que têm a mesma mentalidade de pagar 3 mil, 4 mil, 5 mil no evento presencial. Se você só vai para evento de 47, 37 e você volta para casa com energia baixa a respeito do mercado de Salvador, é porque o ticket era aquilo ali. Então, o que esperar? De pessoas que só vão para eventos que custam muito pouco. Então, já deixo esse insight aí para você que está nesse momento de construção de marca pessoal. A nossa construção de marca pessoal também passa muito pelos ambientes que a gente frequenta, pelas Bastante. pessoas com que a gente se conecta, porque nós somos muito guiados pela forma como as pessoas nos veem. Ainda que elas não nos digam, a gente consegue perceber conforto e desconforto no olhar do outro. Então, refine também os ambientes que você frequenta.
Escolha lugares melhores. Mas se você ficar aí na caverna, fique em paz, ninguém vai lhe buscar. Tá? Pra um evento. Só a Leila. Se você tivesse uma Leila na sua vida, ela até ia. Eu fui para um evento acompanhar a Yasmine. Ela foi a última palestrante. O evento começou às 8, terminou às 2. E Yasmine entrou no palco 2 horas. Todo mundo estava esperando somente Yasmine para entrar no palco. coitadinha. Com fome, tá? Porque o evento não deu comida. Nada. Nem um sanduichinho, nem uma barrinha de proteína. Leila Mas ficou péssima, eu meu fiquei Deus. revoltada com isso, pela entrega. Mas todo mundo esperando exatamente Yasmine. Porque eu conheço Foi lindão, a entrega dela há alguns anos. E ela só melhora. É Amém. vinho e Amém. diamante mesmo. Foi impactante. Eu gravava assim, ó, emocionada. Eu e o Diogo, assim, ó, lindo de Acompanhar isso é ver. massa. É, Leila, você falou desse evento, foi assim, um colega estava no shopping, Leila salvou esse evento em 2 semanas, menos até. menos. Um colega meu estava no shopping, eu tinha feito esse evento, meu parceiro tinha meio que deixado de mão, assim, largou nas minhas costas, eu virei para Leila, um amigo meu, Gustavo, fiz assim, cara, eu tô com uma pessoa aqui que pode te ajudar nesse evento, ele tava no shopping, eu falei, em 15 minutos eu tô aí. Eu tava em casa, troquei de roupa, falei, tô fudido, Ela tá saindo assim, sem Aí quando eu marcar. sentei, ela falou, a gente começou a conversar, cara, tipo, em uma semana ela convidou vocês, virou o evento assim, tipo, o evento deu as 100 pessoas que tinham que dar, o evento foi massa, Michelle, a galera, todo mundo entregou muito conteúdo, Yang, todo mundo entregou. Eu acho que a pessoa que talvez tenha entregue menos no dia foi que a gente trouxe de fora achando que ia entregar mais. E Normal. naquele A galera dia veio com... eu tive a prova de que assim, a gente aqui tem O baiano pessoas tem um molho, boas. pô, é isso. Às vezes a gente esquece que o molho tá aqui. E olha que Mas- transitando por outros estados, cada vez Continua. mais a E eu gente já agradeci, reafirma. mas todo evento, ó, se você não tem uma Leila na sua vida, Ah. eu dizer a ela que ela era minha esposa profissional. Porque Leila, ela não é networker. Eu nem gosto da palavra network, que network é como é que eu fecho um negócio aqui. Leila é netweaving, ela arranja como é que eu posso contribuir nesses ambientes. Então, tipo, ela leva as pessoas para ambientes que elas realmente podem contribuir. Porque tem esse negócio, né, do cara que quer ir para um lugar ali porque vai fechar negócio Fechar ali, que vai negócio. fechar negócio, aí fica aquele Cabeça negócio só só assim. negócio pelo negócio, Ah. não pela conexão real. E ela não, ela é netweaving. Ontem eu fiz um na evento veia. de 3 dias, tá? 3 dias mesmo, assim. Outubro Rosa, num cliente novo, uma clínica de hiperbárica. Quero levar vocês depois para conhecer. E aí, uma amiga minha de adolescência virou médica e tá falando sobre saúde feminina de uma forma leve. Mandei mensagem, tem um evento aqui para você palestrar quinta-feira, você pode? Foi incrível sobre isso, sobre testar pessoas nos lugares certos, porque eu acho que eu consigo ver isso. E eu tô aqui, não tô falando de verdade sobre baba-ovo, ser fã, E porque se eu sou inclua, mesmo. e se inclua em sua Porque- narrativa. Eu adorei vocês fazer isso aqui são com ela, sabe por quê? incrível, Ela é. me leva para falar, mas ela não fala. É o meu primeiro Ela podcast outro aqui dia- no... Ela outro Mas dia... quantos podcasts você toma conta? Pois é, 4 ela outro agora. dia estava no evento que ela postou que ela pegou no microfone para falar e eu botei nos stories e eu Oi, falei, o Diaby, eu quero o Diaby, ver o Diaby." isso. Porque quem tem experiência para falar também é, porque esse negócio de só ficar bastidor, né? Sim. Mas é porque- Esse é o primeiro podcast. Primeiro Mais podcast um, gravando. mais um. Estamos virando especialistas em É. primeira vez. Primeiro. E foi incrível. Foi E incrível. Coragem e ousadia. Corajosa, eu só podia ter sido com vocês. Exato. Gente, eu Nem espero. parece que naturalidade, né? Nem É, parece. pois é, nasceu pra isso. Se disse que alguma vez não tinha coragem, tava mentindo essa vida Mentira. toda. É porque eu Escolheu sempre o estou jogo. do lado de quem faz a parte de produção, para produção, direção. Mas é isso, é fácil, é bom, é gostoso. Mas essa mesa aqui é justamente isso, gente. Trazer pessoas dos bastidores, pessoas de verdade, com resultado de verdade, para sentar na mesa e se expor de forma confortável. E aí, doeu? Ainda delicioso. Todos os dedos estão no mesmo Amei. lugar, tá Com vendo? elas é fácil, gente. Com Gente, eles. E eu espero que pra vocês Léo, você tenha gostou? sido Léo, tá bom? O selo de Léo é aqui, viu? a regra alta. E gostaram do estúdio? Maravilhoso esse Arrasou. vídeo. Pois Nossa, estamos massa, aqui no né? DMcast. E você... Gente, eu vou perguntar a vocês também, mas eu acho a produção de conteúdo feita como podcast uma das mais gostosas, mais fáceis e de melhor qualidade quando você faz no lugar correto. Você tem verdade. gostado, dona Jéssica? Demais. Como é que não gosta, gente? Olha essa imagem. Não, é sério, para aí. Essa imagem, esse som envolvente. Esse som. Vamos fazer aqui uma... ASMR. É, Peu então, luta ali agora. e você pode viver essa realidade também. Você que produz conteúdo, que vai fazer seu lançamento
e quer uma imagem profissional, uma qualidade de áudio que também converte, tá? Tudo comunica, tudo contribui para a sua marca, e se você não tiver esse comprometimento, isso também vai gerar ruído por aí. Então, se você ainda não tinha esse espaço, vem para cá para DM Cast, porque aqui você consegue não só produzir esse vídeo, mas ter um excelente profissional aqui, Pedro, que auxilia a gente a comunicar de uma forma mais assertiva E para faz você. café. Tá? Exatamente. Você pode fazer também transmissão ao vivo, Ele gravar escolheu o meu curso. melhor áudio. Ele falou qual é. Aí, Tá ó. aqui, ó. Ele falou. O ângulo dela. meu amor. Tudo isso e Vocês muito podem mais. podem fazer cortes para fazer Reels, transmissão ao vivo no YouTube, lançamentos no Zoom, Meeting. Entre em contato, tá? Vou deixar aqui o @DM StudioCast. Você já segue lá no Instagram, tem um arrobinha aqui embaixo. Já aproveita para seguir o canal também, porque existem outros podcasts acontecendo aqui, de outros clientes incríveis. Participei de um com o Dr. Tajid aqui, que foi maravilhoso. Vai sair Assim, ó, agora. bem fora da curva, vai sair agora em outubro, né? É. Provavelmente daqui a umas 2 semanas sai o meu episódio, que eu, se eu não me engano, com ele é o último. Então, já segue, já acompanha. Posso lhe encorajar, tenha o seu podcast. É muito simples de ser feito quando você faz num estúdio que já lhe entrega toda a estrutura, todo o direcionamento. Então, só vai, tá? Vai ser uma das melhores coisas. Depois você vai voltar aqui para agradecer a gente. E, mais uma vez, agradecendo muito a vocês por terem topado, por dedicar o tempo, a partilhar o conhecimento de vocês. E, para a gente encerrar, vocês querem deixar uma mensagem, deixar os arrobas de vocês, para que nossa audiência também acompanhe o trabalho de vocês. Leila com 2 L's, Caroline com 2 L's. É o meu Instagram e tem lá tudo o que eu faço. E a sua mensagem de coragem e ousadia para quem está nos assistindo? Eu acho que é sobre estar no lugar onde você se sente com o coração pronto para estar, né? Ouça a sua bússola, que fala muito sobre isso. Eu acho que é sobre se estar pronto para assumir os lugares que você quer alcançar. Eu acho que é sobre isso. A gente está... A vida é muito rápida. Então, se você não aproveita por medo do que vão achar, por medo do que vão pensar, você não vive, né? Então, viva com coragem e ousadia. Tá aqui essas duas para mostrar o quanto isso é fácil, não, mas quanto isso é leve de fazer. Possível. Então a gente se inspira muito em vocês 3 aqui. Acho que é isso. A vida é conexões, né? Através de sintonia e afinidade. A minha rede social é Fábio Kerk, com K, né? K-R-K. Olhe, se você gostar e achar que o conteúdo lhe interessa, você segue. Não fique lá para não sujar o look and like, né, dos Me patrocinados, me ajude. Ele não quer muito seguidor, né? Só quem quer de verdade. Uma mensagem que eu gosto muito, é uma frase minha, assim, que eu acho que, para mim, tem tudo a ver com o meu trabalho, que é: quando você escutar o seu silêncio, você vai estar pronto para fazer o barulho que você deseja. Isso ele tem também. Ele Durma com barulho desse. Sabe o diga Pensador, tudo aquele bem. www Pensador? Ele tem umas frases lá já salvas. já tem de já. Muito bom. Toda frase que eu penso, eu pesquiso se já existe, se não existe, com palavras similares e tal, aí eu coloco no Pensador com minha autoria, e quando eu junto assim de 20 em 20 eu registro naqueles lugares de autoria. Sim. Né? E eu Então, pronto, Que podemos fazer bacana. isso. Nunca tinha pensado. Que Paz e bacana. Pix, O por Paz e exemplo. Pix, o Paz e Pix não pode ser registrado, porque Pix é uma palavra do Banco Central. Eu posso criar frases com Paz e e poder Pix. colocar. É o Paz e Pix. Aí você depois você fala você fala fanho. Mas, gente, foi incrível. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado também. Que siga aqui o nosso canal. Envia esse vídeo para todo mundo que precisa melhorar como vem conduzindo a sua marca. Para que ainda não tem também uma assessoria de imprensa, para que entre em contato com a Leila. Foi E uma aula isso aqui hoje. Se você não gostou, mande para quem você não gosta. ajuda. O importante é não perder a oportunidade de mandar para Que alguém. horrível. Mas foi incrível, gente. Espero que Tudo vocês pelo tenham like. gostado. E a gente aguarda vocês no próximo episódio do Coragem e Ousadia Cast.